Fala, bando de calangos! Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje a história é sensacional. É a história de um cara que tem uma vida incrível. A trajetória dele é sensacional e vocês vão conhecer hoje. André Ali! Opa, Jonas. André, muito obrigado Obrigado por você disponibilizar pelo seu tempo convite. aqui pra gente aí. É isso. Espero que as pessoas que estão de casa hoje, elas se inspirem com a sua história e você impacte vidas. Amém. Tá bom? Amém. Obrigado pelo carinho aí. Obrigado. Tá? Mas antes da gente começar, nós vamos falar dos nossos apoiadores, cara. Porque é importante. Vamos falar de apoiador aqui, Boa. porque sem ele, nós não vivemos aqui, né? Com certeza. Nosso Calango Cash. E o primeiro apoiador é o Santo Mercado. Gente, para quem não conhece o Santo Mercado, fica em Santo Amaro. O Santo Mercado pegou fogo em 2017, foi reformado pela Ingemon, que era do nosso amigo Marcos. E está lá o Santo Mercado hoje, com mais de 50 operações. Inclusive, também eu tenho um restaurante lá, o Lossal Peruano. Porque eu não sou obrigado a não falar. Eu falo também. Santo Mercado abre todos os dias, de segunda a segunda, e domingos e feriados até às 17h30. Então vai lá visitar o Santo Mercado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar lá do nosso Santo Mercado. Inclusive, dia 8/6, vai ter Vavá e Márcio no Santo Mercado, então não perde, viu? E é gratuito, tá? E o outro, Sensacional. Padaria Celestino, pessoal. Todo mundo aí, eu tenho certeza que faz aniversário, come salgadinho, que come coxinha. Cara, por que você vai em outra padaria se você tem a Celestino, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo? Conhece, André, a padaria Celestino? Não, mas vou ter que conhecer. Não, é sensacional, cara. São mais de 3.000 itens na padaria Celestino. Eu tenho certeza que tem um item que você vai gostar. Inclusive tem buffet também no almoço e no jantar. Então, visita lá a Celestino Padaria que você vai adorar a padaria Celestino, tá? Fala lá com o nosso amigo Nivaldo Júnior, beleza? E claro, né, cara, a gente não pode esquecer que esse cara aqui, ele é dono do restaurante Nagairô, né? Um cara aí, um dos cofundadores do Nagairô. E não poderia faltar hoje sushi. Com certeza, Porra, né? meu, ó. Então, cara, olha, pessoal, sério, os próximos convidados, ó, se inspirem, tá, nesse rapaz aqui. Nagairô, cara, olha o que esse cara trouxe pra gente hoje aqui, ó. Inclusive o Catriel já tá até comendo. Boa. Ele passa bem pra caramba. Lá. Ó, olha isso aqui. Vou mostrar Dá pra ver aí, aqui, né? Catriel? A qualidade do produto, né? Boa. Olha lá. Isso aí. Cara, que demais, hein? Daqui a pouco já vou degustar, tá? Com Beleza? certeza. André, cara, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. E todo mundo que vem aqui, eu pergunto, cara, como que foi o início da pessoa? O que ela fazia antes de chegar onde ela tá hoje? Conta um pouquinho sobre você aí. Primeiramente, Enquanto isso, eu vou comer. vou fazer uma oração para Ótimo. começar. Fica à vontade. Que é uma coisa que sou muito grato pela vida e sempre carrego Jesus no meu coração. Então, Amém. antes de falar de qualquer testemunho, né, eu quero fazer uma oração para Amém. Deus prover as Vamos. palavras para nós. Pode ser? Pode, claro. Então vamos. Senhor Pai, nosso Deus, obrigado por este momento, com tantas promessas, Senhor. O Senhor foi cumprindo com muita paciência e hoje estou aqui num podcast, no Calango Cast, falando da minha vida que o Senhor colocou, honrou, Pai. Obrigado, Pai. Em nome da tua honra, Pai, quero te agradecer. Agradecer à equipe, ao Jonas, que o Senhor abençoe a vida dele e que neste momento seja um momento de avivamento, de bênção e de palavra, Pai. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Então vamos Fica à lá. vontade, André. Cara, falar um pouco da minha vida. Primeiro, falar que eu sou descendente coreano, né? Sushi Man também. Não é japonês, não, tá coreano. Não, sou descendente coreano, cara. Impressionante. E faço comida japonesa. Você vê que tem já alguma coisa diferente já. Tem que ser. E meu pai era um comerciante, né? Então, a nossa vida aqui, meu pai era um comerciante e ele veio da Coreia, né? Então, a primeira passagem que eu tenho, não era nascido, a gente é uma família de 5, né? E meus pais fogem da Coreia para vir e acabam vindo para o Brasil, né? Então, é um início muito difícil na vida dos meus pais, da minha família, né? E eu lembro hoje, meus pais comerciantes, eles fizeram... Comerciante tenta tudo, né? Hoje é empreendedor comerciante. Não escuta, você é o que? É comerciante. Antigamente era comerciante, né? E o meu pai, ele teve muitas empresas. E eu lembro, a gente ia muito para o restaurante japonês, final de semana. Que ano que era isso aí? Isso aí era em 86, 87. E os restaurantes japoneses era tudo concentrado na Liberdade, né? Não era tão afastado igual tem hoje em todos
bairros, né? E meu pai, eu lembro que ele falava que era a comida do futuro do brasileiro, cara. Ele falava isso? Ele falava isso. Ele tava certo, mano. E ele falou assim, vamos abrir um restaurante. E aí meu pai, ele comprou um restaurante em 89. Foi aí que a gente começou a entrar na área de... Já existia esse restaurante? Esse restaurante já existia, ele chamava Enomoto. Enomoto? Lá na Liberdade? Na Liberdade, né? E ele comprou da família Enomoto. Então, ele teve aquela transição. Meu pai coreano e os japoneses, né? E meu pai falava muito. E aí, foi toda a família. A Oriental tem isso, né? Vai toda a família trabalhar. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos. Então, eu ainda tinha, né? Não ficava tão no comércio. Quem ficava eram minhas irmãs, né? Então, tinha isso tudo. Mas foi algo que meu pai colocou como comercial, eu lembro até hoje. E aí, anos 90, eu morava aqui perto também, eu morava aqui na Turiaçu, aqui na Rua Traipu, você morava aqui pertinho? Tive muita amizade aqui, por isso que eu me sinto bem habituado nessa região, você gosta né? daqui, né? Nossa, eu lembro até do Parque Antártico, antigo Allianz, né? Agora Allianz, né? Vindo assistir jogo do Palmeiras aqui com meus amigos, né? E meus pais trabalhando na Liberdade. Minha mãe, que começou a trabalhar mais em restaurante, meu pai tinha outros negócios, tá? Meu pai é muito empreendedor, né? Ele tinha outros tipos de ramo e minha mãe no restaurante japonês, né? Foi aí que começou tudo, né? Porque eu era novo. Você tinha quantos anos? Olha, quando eu comecei a trabalhar, realmente, eu tinha 16 anos, tá? Eu vou contar uma parte da nossa história. Bom, qual que era o ponto da minha família? A gente, como todas as famílias, sempre com muitas dificuldades, né? Então, meu pai, ele também era alcoólatra. Então, eu lembro que ali foi uma fase também um pouco difícil na nossa vida. Por quê? Porque meu pai, ele voltava muito bêbado, né? Todas as noites. E ele acabava tendo aquele momento, né? Como todas as famílias na época, que meu pai batia muito na gente, né? Tive uma consequência, né? Eu sou surdo de um lado, então... Porque você apanhava do seu pai? Porque eu apanhava do meu pai e foi um dia que eu perdi a minha audição. Caramba, cara. Nossa, eu só escuto do lado esquerdo. Então, se você perguntar e não falar alto, eu não... E é uma das dificuldades que eu tenho hoje, né? Por quê? Porque eu não escuto dos dois lados, né? Dos dois ouvidos, né? E meu pai, ele era alcoólatra, né? Então, ele vinha muito e a gente teve muito esse momento forte na nossa vida, né? E eu lembro que nesse processo todo, minha família no restaurante, meu pai trabalhando em outros negócios. Então, toda vez que se encontrava, era aquela batalha familiar, né? Você tem quantos irmãos? Hoje somos em 4 irmãs. 4. Sou em 5, né? Eu tenho 4 irmãs e eu sou o caçula. Sou o você único é o menino. raspa do tacho. É que assim, oriental tem aquele ponto, né, Jonas? O homem é muito importante para a família. Pra família. Então, vai tentando até, né? É mesmo? Tem isso. Isso. Sendo oriental, japonês, chinês, a maioria dos orientais coreanos. antigos, eles têm que ter que o homem, tem muito isso. Independente, se ele vem primeiro, vem por último, tem que ter um homem. Tem que ter um homem, porque ele vai levar o nome. Então tem isso. É verdade, né? o homem Por causa do sobrenome, né? Então é muito importante na parte, né? Na parte oriental. É engraçado que eu contando essa parte, tem meu tio, né? Minhas primas, né? São 4 também. As idades são iguais. Caramba. Aí são 4. E aí o meu tio desistiu, falou, não, chega. Só que eles tinham uma aposta entre eles, né? Quem tivesse um menino primeiro, comemoração, né? Sim. Você paga tudo, entendeu? Eita! E aí, antigamente não tinha todas essas tecnologias, né? E aí eu lembro que minha mãe conta muito que meu pai nem foi muito pro hospital, porque ele não sabia se era menino mesmo. Então ele fala, é mais uma menina. E aí contaram pra ele, aí ele foi lá pro hospital, fez uma festa, foi mó... Você vê que loucura, né? As suas irmãs, elas também têm o ramo de restaurante? Elas seguiram com você, com seu pai? Porque parece que foi um legado que seu pai deixou, né? Sim. A questão do restaurante, certo? Sim, sim. E aí foi aí que você se apaixonou. Com que idade? Você tinha o quê? 16 anos? Olha, foi assim... Eu falo assim, quando eu venho, né, eu vou nascer, eu falo que minhas irmãs falam que eu nasci no berço de ouro, né? Então eu sempre tive tudo. Sim. Conforme as coisas foram indo, a gente foi perdendo tudo.
Então, Vocês perderam tudo, perdendo cara? tudo. Foi perdendo. Aí meu Mas pai, por quê? Por causa da cachaça do seu pai, não? Eu acho que meu pai, ele teve 10 negócios. 10? 10. Dos 10 sócios não deu certo, cara. Foi uma coisa assim, de perder mesmo. Toda a sociedade que ele teve não foi bem sucedida. Aham. Ele teve muitos problemas. Eu era muito pequeno também, né, para entender sobre negócios, mas meu pai foi até um momento um cara muito importante para a colônia coreana, né? Ele fazia eventos, ele foi presidente da Associação Coreana, então era uma época de glamour quando eu era pequenininho, né? Todo mundo conhecia e a comunidade coreana, ele era pequena, né? E minha mãe na Liberdade, no restaurante japonês. Você vê que a gente era totalmente ao contrário. Uma visão muito grande de empreendedorismo. Isso é uma coisa que é fato. Eu tenho uma irmã, que é a Cris, né? Que ela é uma irmã que mostrou um caminho, me orou muito pela minha vida, né? E ela tem uma loja na Cursina, chamada Cris Sakawi, né? De roupa. De roupa. E ela é empreendedora também, né? Agora, minhas outras irmãs, não. Uma ajuda a minha irmã, né? Uma trabalha com a minha irmã, é uma gerente de uma das lojas, e a outra é advogada. Tem nada a ver. Tem nada a ver. As duas irmãs mais velhas, eu acho que, por exemplo, a minha irmã mais velha, por ter todo aquele processo de dor, né? Porque ela apanhava muito, né? Porque era mais velha. Aí é sempre assim, o mais novo aprontou, o mais novo apanha, depois apanha o mais velho com o mais novo. Na cultura oriental é assim? Era bem assim, principalmente na parte coreana era assim. É mesmo? Caraca, velho, que injustiça. E aí eu falo assim, minha irmã, hoje ela tem mais de 50 anos, ela não casou. Não quis casar? Não quis casar. Eu falo que talvez seja um trauma que ela acaba tendo desde pequeno, né? Porque meu pai batia muito em todo mundo, né? E seu pai era ruim, hein, cara? Ele tinha um coração bom. Pior que ele tinha um coração bom, mas eu acho que mas eu acho que é o jeito de eu entendo que é o jeito que ele foi criado, sabe? Antigamente eu acho que se batia mais, né? Batia muito, assim. Não sei, principalmente os orientais, eles são muito bravos, né? Então, eu lembro os coreanos, cara, são muito rígidos, são muito rigorosos. Mas isso era no meados de 80 até 90, que é uma geração, né? O coreano, ele já tá eu sou a segunda geração, tecnicamente. Entendeu? Então, essa geração, ele tem um pouquinho dessa cultura, né? Então, isso é uma coisa normal. Hoje, menos, tá? Hoje, com certeza, menos. Não é igual antigamente, né? Sim. Mas é um dos pontos que você vê a dor que a minha irmã mais velha acabou tendo. Mas né? você se dá bem com eles, né? Com todos. Isso é bom, é importante, cara. Todos. Eu tenho 8 irmãos. Sensacional. Não, mas é legal, né? Você vê que as famílias antigamente era bastante, comida, não tá era? Doido? É muita gente, pô. Hoje não, hoje a família é pequenininha, 2, no máximo 1, 2, não é? Antigamente era... porque é dificuldade para criar. Como é que você... um salário mínimo a pessoa consegue sustentar o... Não dá, cara. Então, minha mãe só teve 9 filhos porque a gente morava lá no Ceará, no interior. Sim. E assim, era mais fácil, porque os vizinhos se ajudavam, né? Sim. Tinha muito isso, né? Sim, lá era muito. Com certeza. As comunidades lá do interior se ajudavam, isso é legal. Agora, se fosse pra eu ter 9 filhos, ou 2 ou 3, cara... o Catriel tem um filho, ele sabe da dificuldade de criar, né, Catriel? Cara, você tem quantos filhos? Tem uma. Então, qual que é a dificuldade de criar uma? Olha, é desafiador. Não é? Então, mas imagina você ter mais 4, mais talvez 3. mais 2. Não fechou ainda a fábrica, não. Tem que deixar herdeiro para pagar os boletos, é isso aí. Tem que deixar. Aí você estava contando que você tinha 16 anos e foi trabalhar com seu pai no restaurante japonês, né? Sim. Como que era o nome do restaurante? Enomoto. E vocês ficaram até que... Você ficou até que época nesse lugar aí? Então, assim, meu pai, ele separou da minha mãe, tá? E aí foi pra Coreia. Quando eu tinha uns 13 anos, 12 anos. E ele foi arriscar o último negócio dele com um sócio lá na Coreia. Bom, as coisas enrolaram do meu pai. E aí, minha mãe com um restaurante. Aí ela abriu um outro restaurante na Paulista, na Alameda Santos, tá? E a gente já tava com 2. E foi um momento que meu pai apareceu. Aí ele chegou e falou, o restaurante é meu, eu que banquei isso aqui. Mas tinha bancado? Ele tinha comprado na época, em 89, né? Era o último negócio dele. Como eles estavam separados, então ele falou, você tem o seu, eu pego o meu. Só que foi um momento que a gente estava com muitas dificuldades, porque a gente perdeu casa, a gente perdeu tudo, né?
Então a gente estava recomeçando a vida, né? Eu lembro até hoje, assim, eu estava vindo do metrô Marechal Deodoro, estava chegando, andando até a casa, na Traipu. Aí chegou lá, tinha 2 caminhão-baú enormes. A gente estava sendo despejado da casa. Uma casa enorme. Caraca, que loucura, velho. A benção é que hoje você passa lá, é uma igreja. Que legal. Você vê, é uma igreja a casa. Era enorme a casa. Era uma casa, assim, era uma casa muito grande. Não era de vocês, a casa era só alugada. Aí, não, era nossa, só que os contratos errados que meu pai deve ter feito, né? Coisas que eu não sei profundamente, porque eu era mais novo. E aí eu lembro até hoje, eu chegando, 2 caminhão-baú tirando tudo naquela casa e para guardar as coisas daquela casa enorme. Então, Mas aquela vocês correria. tinham pra onde ir? Não, a gente teve que correr atrás de. Mas você tinha alguém parente pra poder ajudar? Não, foi tudo as minhas irmãs, minha mãe, tudo. Meu pai nem tava aqui no Brasil, ele já tinha acabado de separar. Cara. E foi aquela loucura, né? Então a gente já tava vivendo momentos difíceis na vida, né? E meu pai na Coreia, separado da minha mãe, né? Eu, sinceramente, nem sei se eles separaram no papel, né? Porque era tão rolado, mas separados. E aí meu pai volta quando tinha 16 anos. Ele volta do nada, aparece, depois de uns 4, 5 anos aí na Coreia. Aí ele pega o restaurante na Liberdade e fala, agora você quer ganhar dinheiro, vai ter que trabalhar. Tem que trabalhar. Falou pra você? Falou pra todo mundo. E aí a gente começou a trabalhar. Aí começou a fatiar. A minha irmã mais velha parou de trabalhar. A minha irmã advogada, a Nari, ela começou a ajudar na parte administrativa e RH pro meu pai. Na época, eu lembro. As minhas outras 2 irmãs, tanto a Cris como a Nana ficou no restaurante. Eu comecei a trabalhar no restaurante porque fui obrigado, né? E a minha outra irmã começou a ajudar a minha mãe, né? Na Paulista. E aí eu lembro que primeiro serviço, um sábado, nunca carreguei bandeja, revoltado, né? Porque você vai, anos, tem que trabalhar. 16 anos, tem que trabalhar, você quer curtir, é normal, você tem tudo, aí de repente você tem que começar. É normal você ser mais revoltado. Fora o crescimento, né? Porque você vem um formato, um jeito de pensamento, com os 16 anos formado, né? E aí começa o processo. Eu lembro até hoje o primeiro serviço com aquelas bandejas de inox, aí a coca a garrafa, grande. Assim. Fui atender a Aquela mesa, cara. Nossa. Né? Não, Não é? De 239 Sim. ml, cara. Aí eu lembro que era uma família sentada assim. Aí eu vim com a bandeja. Quando eu fui colocar o copo, a coca virou, bateu. Subiu a coca no cara. O cara de camisa branca, velho. Não, mas foi o primeiro atendimento que eu fiz, cara. Impressionante, cara. O cara meio fortinho, aí ele... Fugi, cara. Você quer virar um avestruz. Você sabe como é que é, né? Quando acontece. Sim, sim. Aí eu sumi. Aí meu pai, onde você foi? Eu falei, cara, não dá. Aí meu pai, não. Você vai trabalhar. Não, você salão não dá mesmo. Vai lá pro sushi bar. E aí começou. Foi aí foi que o negócio assim pegou. Que, foi o impulso do seu pai pra você ir lá pro sushi bar, porque você não tinha talento pra mesa. Foi bem assim. Aí meu pai, vai lá no sushi. Aí ele falou, ó, lá sushi. Ele falou pra mim, eu lembro até hoje. Essa profissão é bom. Profissional, você vai ser um profissional bom. É uma profissão boa. Depende de você. Ele falou, vá pra frente. Vai ser difícil ter sushi man. Ele falava isso pra mim. Legal. Aí eu comecei a trabalhar. Cara, não conseguia pegar na faca. Mas por quê? Você tinha medo? Porque você é novo, você tem medo, né? Faca super afiada. Faca afiada e adaptação. Porque é difícil, né? Você nunca cozinhou na vida. Assim, quando eu era menino, eu fazia lá uma macarrão com salsicha e tal. Aí é diferente, né? Você fazia um sushi. E aí o que acontecia? Liberdade é final de semana. De semana é mais tranquilo. Aí eu lembro que tinha um sushi man, que era um baixinho, né? Meu pai chamava ele de baixinho. Ele tava lá, deu 2 semanas, o cara sumiu. Putz. Cara, não deu tempo de fazer nada, de aprender. Então aí meu pai falou, ó, se vira. Só que naquela época não tinha internet, nada. Como que eu vou fazer? Aí eu falei, pai, não dá. É muito difícil. Vai pegando com o cozinheiro. E tinha os cozinheiros, era bom tecnicamente. Por quê? Tinha cozinheiros que já vinha com esse senhor Enomoto, que era sushi man. Então foi um aprendizado para mim.
E aí eu lembro, meu pai, ele trouxe um livro, ele comprou lá na Liberdade, de sushi. Ele pegou e largou pra mim, tudo em japonês. Falei, cara, como que... Eu nem sabia que... Fala assim, primeiro que eu sou coreano, não sou japonês. Mas aí eu falei, meu, como que eu vou fazer isso? Então eu fiquei com muita dúvida. Eu ficava com medo de sair o pedido, porque eu não sabia fazer. Nossa. Imagina. Aí de semana, meu pai, não, aqui é tranquilo de semana. Aí todo final de semana vinha um sushi man. Na época... De freelance? De freelance. Uhum. E aí vinha sexta, sábado e domingo. E aí era o momento que eu tinha que sugar dos caras. Só que na época ninguém me ensinava. Porque aquela época o pessoal, eles não passavam conhecimento para você. Entendeu? Era difícil sugar. O que dava um pouco de abertura, porque eu era o filho do dono. Então eles até me ensinavam, davam umas dicas. Mas era muito difícil extrair aquele momento. Uhum. Então eu fui na raça mesmo, né? Então foi um período assim muito de luta, constância. E aí... Mas você começou a pegar gosto por fazer Ainda sushi? não foi esse momento. Você tava ali, vendo o cara fazer. Seu pai, aquela pressão terrível. Sim, Ou você aprende, sim. ou, meu irmão, tu tem que aprender. É, Não tinha outra alternativa. não tinha. Qual foi o momento que você pegou gosto pelo negócio? Falar, putz, agora eu... Ó, eu Tô vou gostando. chegar, acho que com uns 30 anos. Ó, Caraca, te falar. demorou. Demorou. 14 anos? Cara, demorou. Eu vou contar por quê. Sim, claro. Fica à Então, vontade. assim, Oriental tem muito esse problema de... Meu pai era alcoólatra. Então, a bebida veio muito cedo em casa. Então, eu comecei a beber também. Né? Também comecei a ficar viciado em jogos de azar. Então, fora a época de vir trabalhar, por que eu queria trabalhar? Para ter dinheiro. Para sustentar meu vício. Só que ao mesmo tempo, a companhia errada que fazia a gente jogar, porque a gente ia na Liberdade, lá tem uns cassinos clandestinos assim, que eu acabei vivendo esse mundo, né? Então, eu vivia trabalhando para jogar. Eu era viciado em jogo de azar. Isso aí foi comecei com 16 anos. Nessa fase que o seu Cara, pai pediu pra você trabalhar, Eu você já estava começou. nessa fase. Então, já era o primeiro passo de talvez vir mais, né? E aí, eu bebia muito. Então, toda vez que eu tinha uma frustração de perca, eu bebia. Válvula de escape era a bebida. Era bebida. E fora que você já tá bebendo já antes, né? Porque 14 anos você já foi pra balada, né? Então, 14 anos você já vai começar... Matinê. Matinê e tal. Então, assim, ali foi um momento de transição até com a questão das drogas também, né? Porque depois que você chega no vício de jogo, com bebida, aí começa a vir outros tipos de drogas, né? E aí foi onde comecei a fumar maconha também. Então, se você trabalhava com 16, viciou em jogo, você sustentava seu vício através do seu trabalho, Sim. sempre com restaurante japonês. Sempre com restaurante japonês. Aí depois você começou a fumar maconha. Comecei a fumar maconha. E quem foi? Como é que foi isso? Alguém te ofereceu? Cara, foi uma coisa assim... Foi na escola, na faculdade, onde que era? Eu posso te falar assim, vem tudo além da escola, que aí eu comecei a parar de estudar mesmo. Normal. Você parou de Eu comecei estudar? a parar de estudar por causa que eu tava começando a trabalhar. Porque antes eu tava começando a ajudar no freelance. Aí depois eu larguei os estudos para começar a trabalhar. Para eu ter uma renda maior. Mas para a renda do meu vício. Entendeu? E aí, tanto na escola, já tem aquela abertura, né? Com a bebida, né? Com as drogas ali. E aí o canal do jogo também com as pessoas que você anda. Então, tinha pessoas que já conhecia, que a gente ia jogar junto, ia 2, 3 caras, davam aquele rolê, bebia e jogava. E era isso a vida até uns 24, 25 anos, vou te falar. Foi o quê? Foi uns 7 anos direto. E aí é uma coisa que eu vejo hoje, uma coisa que foi levando um para outro, sabe? Então, a gente não consegue ter uma visão de negócio, você não consegue ter uma visão, expectativa de vida, porque você fica preso num vício. Claro. E você vai tendo frustrações um atrás do outro, que é natural, que o jogo foi feito para você perder. Não foi feito para você ganhar. É jogo de azar, né? E até hoje existe. E até hoje, né? Eu falo que o vício não é só o jogo, né? O jogo, ele é um vício, né? Mas aí vai vindo as outras frustrações junto, que aí vem a bebida, porque aí você vai, perde dinheiro, aí você vai, bebe.
Aí você começa a beber bastante. Aí você vai e joga. Aí você bebe, aí fica naquela rotina. Aí você vai, vou usar uma droga maior. E aí ficava muito nisso. Então eu não conseguia ter um trabalho estável. Mesmo tentando? Tentando. Eu não tinha um comportamento difícil por causa da bebida, né? Os vícios de jogos, as frustrações da vida. Uhum. Então, o meu comportamento era muito, como eu posso dizer, você não conseguiria falar com o André se fosse o André antigo. Mas e o seu pai, sua E aí mãe? meu pai já sabia que eu era viciado em jogo, em droga talvez não, mas em bebida. Meu pai bebia comigo, né? Então eu tinha a bebida fácil, né? E aí começa a ter uns momentos meio desagradáveis. Por exemplo, eu começo a pegar dinheiro do restaurante para jogar, né? Eu tenho uns comportamentos já errados naquele momento. Tipo, você quer tirar uma vantagem para ter um valor ali, mas para você alimentar teu vício, né? Então eu começo a ter comportamentos ruins, né? E aí meu pai, aquele amor de pai e filho, uma hora, né, acaba tendo dificuldades, né? Meu pai, ele fica com muita raiva e ele começa a descobrir, eu começo a trabalhar em outros lugares. Mas foi ali que começou a minha experiência. Por quê? Porque eu começo a buscar outros restaurantes para aprender sushi. Você queria desvincular do seu pai? Por causa dessas dificuldades. Sei. Do meu vício, eu poderia ficar com meu pai. Eu poderia ter um restaurante hoje, né? Mas eu acho que eu não ia estar capacitado. Eu acho que tinha que passar por esse processo. Uhum. Meu pai vendeu um restaurante em 2005, né? Mas antes, eu passei em muitos restaurantes. Eu ficava pingando muito. Quantos você trabalhou assim, até você firmar mesmo, cara? Cara, eu vou te falar assim que pra firmar foi com uns 30. Só pra você ver. Porque a vida nesse período, minha mãe perde o restaurante na Paulista. Uhum. Meu pai continua no restaurante. Eu continuo naquele processo de aprendizado. Aí eu lembro que com 22, 23 anos, eu falei, cara, eu preciso trabalhar, né? Minhas irmãs já não me veem como uma pessoa correta, né? Ninguém consegue me ver pelo meu comportamento. Você já era uma ovelha perdida. Cara, todo mundo falava isso. Era impressionante. Você não tinha jeito. O que o pessoal falava assim, cara? Falava que eu não tinha futuro, que eu era uma pessoa sem expectativa, que eu não valia nada, que eu era uma pessoa viciada, né? E quando você escutava isso, o que você pensava? Eu aceitava e ficava frustrado, né? Você sabia que era verdade. Porque era verdade. E eu não conseguia sair. Ao mesmo tempo que eu errava e falhava, ao mesmo tempo, dentro do meu coração, eu queria parar. Mas era difícil, né? Então, tinha muita frustração. E aí eu lembro que eu consegui... O emprego que eu trabalhei, que fiquei 1 ano. 1 ano e 2 meses. Foi um emprego que fiquei mais tempo. Foi um restaurante chamado Tendai, lá na Alameda Jaú. Eu era um ajudante sushi man, lá. E lá eu consegui, só que jogando muito. Lá foi a primeira vez que eu perdi um salário em jogo, assim. Caralho. Nossa, mas dói. Aí eu lembro até hoje que se fosse hoje, ia ser justa causa. Eu entrei lá no restaurante, perdi tudo em 2 horas, né? E, cara, eu lembro que eu comprei umas latinhas, peguei dinheiro emprestado lá com o pessoal, peguei umas 7 latinhas de cerveja no posto, eu fiquei bebendo lá dentro do restaurante, o restaurante comendo lá, e os caras lá, e eu... Igual um bêbado, né? Falando, lamentando da vida, bebendo. E eu não queria trabalhar mais, sabe? Uhum. E assim, você não vive uma expectativa de vida. Por quê? Porque você vive aquilo, sabe? Você tem que... Eu fico pensando assim, você fica trabalhando para viver aquilo. Aí quando você tá bem, vou jogar. Aí você começa um pouquinho e perde tudo. E uma hora perdeu um monte, é igual a bebida, né? Você bebe pouquinho, uma hora você vai ficar embriagado, né? Sim. E foi isso que aconteceu. E aí eu via que eu tava me afundando cada vez mais em jogo. Cada vez mais em jogo. E eu não sabia, eu tava desesperado já. E você não era casado? Não, ainda não. Eu namorava minha esposa atual ainda. Você só que ela não sabia. Como você conseguia disfarçar? Cara... Porque eu acho que assim, a questão da droga, a maconha pode ser a porta aberta para várias... Né? Mas aí depende de cada um, obviamente. Não foi só maconha aí, pelo que não, você... Não, ainda vou chegar, calma. Como que você conseguiria esconder dela? Por exemplo, o cheiro do cigarro, da maconha. Por exemplo, você escondia? Você não fumava perto dela? Eu fumava cigarro na época também. Então, assim... Mas ela sabia que eu fumava. Sim. Ela viu, ela. A gente, na época, tinha as raves, né? Rave. Então era... Meu Deus. Eu fui muito também, cara. Mas é assim...
Então, como tinha muito vício, eu lembro que eu comecei a namorar com ela com 23 anos. Novo, 23, novo. Eu tava nesse ela também tem a restaurante. mesma idade? Ela tava com 18. Oh, Eu tenho 5 anos de diferença dela. bastante tempo. E a gente, eu lembro até hoje, assim, a gente se encontrou numa balada, aí teve na época tem aquela balada oriental, que só vai os oriental. Aí já tava tendo as raves, né? E aí, depois da balada, ela ia pra uma rave. Como eu era ferrado, não tinha celular, não tinha nada. Não, eu era ferrado. Não sei como eu tinha dinheiro pra ir pra balada. Você vê como que é as coisas, né? Eu não tinha um celular. Aí eu lembro que eu tava bem louco lá e eu queria ficar com a minha esposa e minha esposa não queria ficar comigo. Aí ela falou, ó, você quer? Então meu número é esse. Eu E decorei. como que você anota? Decora. Decorei. No outro dia eu liguei pra ela. Não sei como. Você já tava muito louco já. Não, eu tava o dia inteiro lá na rave lá. Eu não sei como eu decorei. Decorei. Eu liguei. Ela acreditou. Caramba, cara. Assim, pelo menos a memória era boa, né? Sim. Não tinha ainda acabado, né? Tinha a massa cinzenta ainda. Mas assim, aí lá, como a gente tá começando na época das raves e você tá trabalhando, então não bate o horário, primeiro, né? E segundo, que você começa a conhecer as outras drogas sintéticas. Então, Sim. então como você já faz 1, 2, o que é mais um pra você? Certo. Né? E a vida ferrada mesmo. Então, vambora. Aí né? foi na rave que você experimentou qual foi a outra droga? Aí foi as balas, êxtase, lança, aí vambora. As drogas das baladas, da rave. Você trabalhava então só pra ir pra rave, gastar seu Só dinheiro gastar. todinho? Isso. E você não ajudava em casa? Como é que você se mantinha, cara? Nada. Sério? Era a minha mãe ali, eu morava com a minha mãe não falava muito comigo, né? E ela fazia o trabalho dela e ela ficava preocupada pra eu não pegar o dinheiro dela. Isso era fato. Isso aí acontecia por causa que eu jogava. Então eu tive muitos momentos de insanidade mesmo. Você parece um comportamento de dependente, né? Por causa da impulsão do jogo, eu queria dinheiro. Era tudo dinheiro. Então, assim, eu olhava, dinheiro. Eu queria dinheiro. Eu trabalhava, era dinheiro. Por quê? Eu tenho meus vícios aqui. Entendeu? Então, você não dura. Isso é fato. O cara que olha isso não vai durar. Em qualquer negócio, qualquer trabalho. Porque você vai ter prazo de validade. Então, eu tinha muito prazo de validade nas empresas. Você trabalhava muito bem? Trabalhava bem, mas eu tinha prazo de validade. Entendeu? Depois que eu fiquei 1 ano e 2 meses namorando com a minha esposa, o que aconteceu? A minha esposa, os pais dela tinham um restaurante. Também japonês. Eu acho que por isso que deu certo, né? Porque é difícil. A gente tem restaurante, é difícil os horários, né? Sim, o sábado e domingo, né? Então tem tudo isso. E aí, ali, eu lembro que foi um momento que eu já estava meio desesperado. Porque eu não conseguia parar. Eu não conseguia ver o futuro, expectativa de vida. E aí eu comecei a experimentar uma droga mais forte. Qual foi foi? Ali que foi pra cocaína. Cara, você chegou a Aí usar cheguei a cocaína? Cara. Mas antes eu já estava numa faculdade de gastronomia. Então, naquele momento, 24 aos 27, aquela mudança de... eu vou fazer meus eventos aqui, eu não quero mais restaurante não é mais comigo, sabe? Começava a pensar em fazer alguma outra coisa. Eu comecei a fazer uns eventos, assim, particular, assim. Só que eu não tinha noção de valor, não tinha noção de ficha técnica, era uma coisa muito... Coloca tanto por pessoa, só que como eu era viciado, eu falei, não, era um negócio de 50, eu cobrava 100. Tipo assim, você já queria tirar vantagem do negócio, sabe? Então, muita não era uma coisa... não era uma coisa justa. E eu acho que você acaba pagando um preço futuro. E aí foi o momento... O meu sogro, ele abriu um restaurante no Jequitimar. Você sabe? Jequitimar, do sim. Silvio Santos. Onde tem o Silvio Santos lá, verdade. Isso. E ali, ele abriu um restaurante chamado Eto. Então, como era no Guarujá, eu fazia o quê? Pra ficar com ela e com a família dela. Eu ficava lá na temporada e voltava e ficava nisso. Fiquei acho que uns 3 anos assim, fazendo essa migração. E toda vez que eu vinha, eu perdia o dinheiro. Pro vício aqui. Sempre. Só que a minha esposa já começou a duvidar, porque eu era muito duro. Sabe? Como você trabalhava tanto, não tinha nada, cara. Exato. Porque não ganha mal um sushi man. Não ganha. E o tanto que você trabalhava... Exato. Pra sustentar essa quantidade de vícios aí, cara, você tem que ganhar bem. Exato. Porque é cigarro, é maconha, é pó, é lança, é rave. Não dá. É muita bebida. É muita bebida. Não, você bebia todo dia. Cara, era a maioria das vezes.
Sempre bebia. Sempre tinha cerveja em casa. Também Sempre, cheirava sempre. todo dia. Se tivesse. Então, ainda eu não cheguei nesse ponto, mas chegou nesse ponto. É mesmo, cara? Chegou pra afundar mesmo. Caramba, acabou com você então, cara. Com certeza. E nesse período aí, como é que você escondeu da tua mulher? Então, Sei, foi cara. assim. Aí, com os 27, eu tô na faculdade de gastronomia. Aham. Eu sou formado na FMU de gastronomia. No 4º semestre, que começa o momento que eu fico mais próximo à cocaína, né? Aí, com os 26, eu lembro que, ó, o que minha irmã falou. André, seu sushi é gostoso, ele cabe na boca. Você é bom no que você faz. Uhum. E como eu era todo bagunçado, falei, não quero saber de você, reclamava. Minha irmã não entende nada. Não é você que paga minhas contas. É bem assim. Tudo ignorante. Tudo Mas o que grosso. eu falo que é legal é que você tem uma semente, né? Que é a palavra dela. Meu pai tinha semente, né? Que ele falou, restaurante japonês vai ser a comida do futuro do Brasil. Isso nunca saiu da minha cabeça. Aí, faculdade terminou, cabeça ali, cheio de problema. Aí eu comecei pra cocaína. Aí foi o primeiro rolê, segundo, terceiro. Aí quando foi ver, era todo final de semana. Tinha que ter a cocaína. Tinha. Era uma coisa assim que eu acabei me afundando. Então, assim, como é que minha esposa foi descobrindo? Bom, aí com essa idade, com os 27, 28, a minha esposa ficava em casa. Eu não estava trabalhando já. Você vê, eu já estava com minha mãe estava fazendo um outro negócio. Eu ficava com a minha mãe em casa. Tipo, ela me ajudava um valor em custo por semana. Você vê como é, 28 anos, cara. Impressionante, cara. Mas acho que você tem que aprender. E ela sustentava o meu vício. E aí, A sua mãe pagava? porque eu tinha um combinado com ela. Toda semana ela me dá um valor. Porque ela tinha os negócios dela. E eu parei de trabalhar. Tipo, era um acordo, né? Que às vezes isso acontece. Ali, eu lembro que eu comecei a sair com esses mesmos amigos que jogavam, aqueles amigos das baladas, e alguns começou a usar. E aí foi nessa que eu comecei a usar. Só que quando você começa a usar frequentemente, a sua vontade muda. Você antes sai com o pessoal para usar. Depois você começa a usar sozinho. Isso é uma consequência da dependência. E eu comecei a usar sozinho. Aí eu comecei a fazer os meus rolês sozinho. Não queria mais aquela Não queria galera. mais ninguém. Sozinho já bastava. Só que foi uma frustração, por quê? Por quê? Porque como eu tava jogando, eu falei, cara, eu vou para um outro... Eu fiz essa ponte. Falei, não, quer saber? Minha vida tá uma porcaria, eu vou direto pra droga também. Então também foi uma impulsão daquele momento para largar o vício. Aconteceu realmente. Eu troquei um problema por outro. Sim. Né? Natural. E eu entrei no mundo das drogas mais forte. E aí eu comecei a viver uma vida meio solitária. E aí foi um momento que, durante um período, minha esposa começou a achar estranho. O meu comportamento. Você começa a mudar, né? Comportamento, Imagino que sim. as mentiras, as coisas não começam a bater. Então isso começa a acontecer. Ela pensa que é a bebida, que é a maconha, que é uma coisa mais leve. Mas no final, era a droga. Tinha um mais forte aí. Que tinha era mais forte, que era a cocaína. Pedra você não chegou a usar? Não, quase. Mas Caraca, eu cara. quase cheguei nesse ponto quando eu vi depois de 3 anos de uso. Né? Que eu fiquei dependente até os 30 anos. Você começou a usar... Os 26 com 27 até os 30. A cocaína dos 26... Para os 27 até os 30. Até os 30, 3 anos e meio, mais ou 3 menos, anos. ali, você ficou dependente dela. De usar pelo menos Frequentemente, toda todo semana. dia. Todo dia. Gastar o seu salário, tirar da de Já nem casa. tinha mais salário. Mas assim, cara, eu acho muito louco isso, porque é o seguinte, existia um momento na sua vida aí, até os 30 anos, Sim, que deve ter acontecido alguma coisa pra você dar um basta. sim, com né? certeza. Você foi internado? Você foi para alguma Vamos lá. clínica? Quem te levou para esse lugar? E foi sua iniciativa? Sim. Então, assim, eu fui internado em 3 clínicas. 3? 3. Caraca, ninguém queria ficar com você, cara? Cara, é que é muito difícil, porque imagino. o dependente não é só ele, é a família também fica doente, entendeu? Tem os codependentes. Minha esposa ficou doente por causa da minha dependência. Minha mãe ficou doente. Todo mundo em casa ficou doente. Minhas irmãs ficaram doentes. A Cris é importante porque ela é cristã, evangélica, né? E ela foi uma pessoa que me direcionou à igreja. Eu falo que nós somos todos cristãos, né? Sim, claro. Eu falo que as pessoas falam que é desviar. Não, a gente que acaba esquecendo. A gente começa a tomar nosso rumo. Mas ele sempre está do nosso lado. Eu creio muito nisso.
E eu lembro que quando a minha esposa pegou, foi um dia que eu saí de manhã, ela tava dormindo, a bichinha tava acordada. Ela achou estranho que eu demorei. Aí eu fui lá na boca pegar a droga. Cheguei em casa, aí eu olhei o quarto. Minha mãe não tava em casa, nesse mês ela tinha viajado pra Coreia. Eu lembro até hoje. Aí eu peguei e guardei as minhas drogas na gaveta. Aí eu tinha acordado bem cedo, né? Aí eu comecei a usar com ela dormindo, só que ela tava acordada. Ah, ela tava Ela, fingindo que tava ela falou dormindo. pra mim, ela tava acordada esse dia. Foi o dia que ela pegou. Aí ela falou que deu um tempinho, ela acordou, não tô legal, me leva pra casa. Isso era num sábado. Aí eu levei ela, só que aí ela entrou em contato com meus amigos, que eram amigos mesmo. Falou, o André tá assim, assim, assado. Aí contou. Foi aí que começou uma mexida mais dos amigos, né? Porque eu já tava muito mais avançado do que, né? Tava bem Tava bem avançado mesmo. já tava começando a ter os indícios de dependências, né? Muito forte. E aí eu lembro que os amigos tentaram, né? Muitos amigos, né? Vão ter frustração os amigos, tá? É natural, porque é uma coisa que vira uma batalha muito da família, né? E aí os amigos tentaram em algum momento, mas não adianta, cara. Você tá ali no foco ali, você tá viciado, você tá dependente, você... O viciado, cara, então, o foco dele é usar. cara, é difícil. E não ouve ninguém. Cara, é difícil. Eu falo assim que o meu comportamento já era de uma pessoa difícil. Desde de criança até essa fase. Então eu já tenho um comportamento difícil, já uma mente fechada, cabeça de pedra, cara. Era bem complicado. Então não entrava na minha cabeça. E aí chegou um momento que a família falou, não, vamos internar. Aí foi internar. Aí a gente foi internar lá, eu fui para uma clínica em Atibaia. Você foi até lá ou cara, vieram te buscar? Foi minha família, foi minhas 2 irmãs com a minha esposa. Não, foi na verdade 3 irmãs que estavam lá. A minha esposa, no dia, numa internação à noite. Eu lembro que todo mundo chorava. O tratamento era de 1 ano, 6 meses, né? Incluso ali, sem visita, sem nada. Era uma coisa bem radical. Restrita. Cara, e era uma casa, não era uma coisa legal, assim. Não tinha aquele... né? E você, primeira internação, você fica em choque, cara, lá. Né? Eu lembro que primeiro dia eu entrei, o cara falou, pode dormir. Aí eu fiquei o dia inteiro dormindo. Aí tinha um cara doente, né? Lá e ele deu um grito, cara. O cara tinha um problema mental, cara. Eu Sim. fiquei morrendo de medo, cara, eu lembro. E lá não podia ter comunicação com o celular, com nada. Parecia um cárcere. É bem isso. Aí eu lembro, não sei, eu falo que eu acho que é uma ação de Deus também. Um cara interno tinha um celular lá dentro. Aí eu consegui ligar pro meu amigo, pra minha esposa. Esse dia minha esposa tava jantando com meus amigos. E ela não tava acreditando, porque era um número diferente. Aí eu falei, tô aqui, tô com um problema. E aí a família acredita, por quê? Eu sou manipulador também, né? Então a família acredita que eu tô sofrendo e tal. Aí dá um mês, vem um pastor, que a minha irmã direciona para falar comigo. E aí eu converso com ele. Né? Mas você sabia que ele era pastor, não? A minha irmã veio nesse dia e apresentou ele como pastor. E aí o pastor Paulo, Paulo, ele até hoje ele conversa comigo, é sensacional. Legal, cara. E aí ele lembra. Mas lá não tinha também aquelas condições. O que aconteceu? A minha irmã falou, tá bom, você vai sair daqui, só que aí você vai para uma outra clínica. Só que aí a gente foi lá numa clínica chamada Bezerra de Menezes, é uma em São Bernardo. Só que é uma clínica psiquiátrica. Só que lá é 1 mês. Só 1 mês? Só 1 mês. E aí eu fui para lá. E aí nesse período, eu lembro que lá é uma coisa bem livre, tá? Se você chegasse e falar, quero ir embora, você pode ir embora. Ninguém te segura. Você pode escolher? Você pode. Chegar lá, não quero, quero ir embora. Aí a mulher vai, você quer ir embora mesmo? Quero. Aí, final das contas, acho que eu fiquei 2 semanas lá. Eu nem completei. Essa já foi a segunda clínica. Essa fui emendado, né? De uma para outra. Essa foi o combinado. Só que eu não terminei o tratamento. Eu lembro que foi na época que o Corinthians ganhou o Mundial. 2012. Isso. Porque eu saí de lá por causa do jogo. Falei, não, vou embora. Só que eu queria assistir o jogo fora da clínica. Você vê como que é a mente, né? Só que eu não vou falar, que tava bem. Entendi. Entendeu? Cara, aí a tendência foi só piorar. Mas aí eu fiquei com a minha irmã 45 dias. Aí eu acho que é ali que começou Deus mover no meu coração. Antes de tudo, eu fiquei... depois, eu recaí.
E depois eu fui pra igreja. Fiquei 45 dias limpo, só que indo pra igreja. De terça, quinta, domingo. Eu ia em todos os cultos. Eu Você não sentia vontade nesse período, não, cara? Cara, eu fumava ainda cigarro. Mano, tudo bem, assim, dos males, de todos que Sim. você tinha aí, pra mim o cigarro é o menor. De repente o cigarro e a maconha. Sim. Os outros aí, cara, que você usava, que aí o pó e tal, o vício, cara, é muito forte. Não, sim. Eu nunca usei, mas eu imagino que seja. Né? Sim, sim. Então, assim, você não, como você controlava a sua vontade? Porque 45 dias pra um cara que usava quase todo dia, Sim, deve ser um depois negócio de eterno, né? Cara, foi assim, ô Jonas. No começo, que eu posso te falar assim, você tá no propósito. Justo. O problema é depois de uns 3, 4 dias. Eu acho que é ali que começa. O segundo, terceiro dia. A vontade da carne, entendeu? Então, assim, eu ia pra igreja. Então, você ficava assim, ó. Se eu for pra igreja e recair, eles vão me ver e eles vão saber que eu recaí. Então, você ficava no começo, você ficava preocupado muito com os homens. Eu vejo muito isso. Eu ficava preocupado muito com a igreja. Não com a minha, com a minha cura, com a minha libertação. E por causa da minha irmã. Então, eu acho que foi o primeiro erro que eu tive ali, né? Que a gente fala que a gente tem que... O tratamento é seu, não é dos outros. Né? É uma coisa que todo mundo fala. As coisas é uma coisa direcionada para você, não é pelos outros. Foi ali que eu comecei a sentir. E assim, a primeira semana foi muito difícil. Mas eu orava e me segurava. Eu orava, me segurava. Eu orava, me segurava. E foi indo. Eu só fumava cigarro, eu lembro. Aí um dia o pastor chegou pra mim e me chamou lá na sala. Pastor Daniel, ele falou assim: cara, você é chefe de cozinha. Sou chefe de cozinha. Legal. Como é que é ficar numa cozinha com o exaustor quebrado? Ah, fica cheio de fumaça. Quanto tempo você fica aí? Cara, não dá pra ficar 2 minutos, pastor. Com o exaustor pegando fogo ali, não dá. Imagina ter o Espírito Santo dentro do seu santuário. Você fuma um cigarro. Por quê? Toda vez que eu te cumprimento, querido, eu sinto um cheiro de cigarro. Ele falava pra mim. Porque é normal. Você não fuma mais, você sabe quem fuma. Fumante, Cara, ficou na minha cabeça isso. Falo até hoje sobre isso, né? E ali eu acho que foi um grande ponto. Por quê? Porque eu acho que eu não estava preparado ainda. Aí deu 45 dias, ele me chamou lá no púlpito. Cadê aquele japonês que tá vindo todo dia? Pra mostrar a prova de Deus para os irmãos, né? Pra vitória. Porque 45 dias ali, na risca... É difícil. Difícil. Segurando a carne. Aí ele me levantou no altar, mais de 150 irmãos lá, todo mundo clamando, orando. Deu uma semana eu recaí. Em tudo? Em tudo. Aí eu voltei. Aí o que eu falo? Às vezes eu não tô preparado para subir lá, porque você não sabe quantos ataques você vai ter espiritualmente. Eu vejo muito isso hoje. Você não tá preparado. Então você sobe numa responsabilidade muito grande e provoca o outro lado ruim. Então eu tô... tecnicamente, Sim, claro. o alvo. É uma batalha, né? E é impressionante, tem uma palavra que passa, que Jesus tira um demônio, né? E vem uma legião. Eu vivo muito essa palavra nesse momento. Por quê? Porque eu recaí, quando eu recaí, eu vim de uma forma para destruir a vida. Foi ali que foi o ano mais difícil da minha vida. Que ano que era isso daí? Cara, foi... Era 12 ainda? 2012? Era 13. 13. Porque ali foi momentos de, assim, momentos de querer se matar. É isso que eu ia te Perder perguntar, a se você vida. tentou tirar a sua vida. Tentei. Ou pensou, pelo menos. Você tentou mesmo? Sempre Você chegou a pensava, tentar? sempre. Não, Aí mas teve executar, você fez? Teve não? um que eu morava no apartamento com a minha mãe. Eu lembro até hoje, eu comprei acho que um monte de farinha lá, de cocaína. Falei, hoje eu vou morrer de overdose. Você estava determinado? Estava determinado. Hoje eu quero morrer de overdose. Recaí, não aguento mais nessa vida. E eu lembro que eu fiquei uma semana no quarto, fechado. Na sua mãe? Na no minha quarto mãe, minha fechado. mãe ali. Eu fiquei uma semana acordado, sem dormir, usando droga o dia inteiro, sem beber água, sem comer e fumando cigarro. Sem tomar banho, sem nada. Falei, hoje eu morro. Chegou o 7º dia, meu nariz estava cheio de sangue, assim, ó. Eu não conseguia nem cheirar mais. Não conseguia mais cheirar. Tava carne viva já. Sim. Eu lembro que eu desmaiei, dormi. Desmaiei. Pagou. Paguei. Aí eu lembro que eu acordei no outro dia. Eu acho que
todo desnorteado. Aí comecei a vomitar lá no banheiro, né? Aí eu vomitava muito sangue, né? Eu sentia o coração sair pra fora, cara. Eu falei, hoje eu tô indo embora. Você queria aquilo? Eu queria. Eu acordei passando mal e tal. E saía muita bola de farinha mesmo, né? Misturado com sangue. E eu lembro que esse dia o meu coração quase saiu pra fora. Eu sentia meu coração bater de uma forma totalmente diferente. Falei, agora que eu vou ter um infarto, vou morrer. Né? Eu já tava com uma sensação de dormência no braço. Então, indício de infarto. Então, só que não me levaram. Deus, eu acho que Deus falou, não é até o momento. Então. Nesse momento que você capotou no sentido de dormir, a sua mãe, ela viu? Ela viu, aí eu tal, eu tinha capotado. Aí eu fui, fiz tudo isso, aí eu tava acordado. Aí eu acordei, não aconteceu nada, deu um tempo. Aí eu fiquei lá parado, olhando. Sabe quando você fica anestesiado? Sei. Aí eu acordei, falei, puta. Aí eu comecei a beber água, voltei um pouco, só que meu nariz todo detonado. Meu nariz era todo destruído. Aí eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais. E aí foi um momento que uma das minhas irmãs, a Cris, a minha irmã, me ajudou muito no período. Eu falo que tem irmãs, né? Sim. Ela ajudou até numa fase. Eu lembro que ela falou assim, pô, André, eu quero te ajudar, mas eu vou orar, mas você também tem que tentar. Mas eu não consigo mais, eu tenho família também. Ela tava ficando doente também. Você vê que mesmo na fé você mexe, né? E aí eu lembro que a minha esposa veio um dia conversar comigo. Falou, cara, última vez. E aí minha irmã falou, André, vamos para outra clínica. Tenta mais uma. Foi a terceira clínica, né? Que foi a última clínica. E aí eu falei, não, vamos. Nem eu tava aguentando mais. Aí minha esposa, eu lembro lá em casa, falou, ó, se você não se curar, infelizmente eu vou ter que seguir minha vida. Não dá mais, não tô aguentando mais. Né? E eu concordei, falei, não, vamos. E aí nessa eu fui. Eu acho que já com um pouquinho mais de ferramenta, sabe? Aí você já tinha que idade? Eu tava com uns 29. 29 anos. 29 já tava anos. velho, cara. Já. Não, então, aí você pensa, o que era o ponto? Assim, você, com 29 anos, você é dependente. Aí você vê os amigos bem, felizes, tal, vivendo a vida, tal. Você já não tem expectativa de vida. Você já não vê futuro. Você não vê prosperidade pra vida. Você não vê mais nada, sabe? Você vive aquela bolha, né? Aquele momento, sabe? Eu falo, é um dia de cada vez, só que pior, né? Pior. É que com 29 anos, você... Geralmente as pessoas, elas já se formaram, muitas já casaram, muitas já têm seu próprio carro, sua casa. E você vivia uma expectativa muito louca, cara, porque você queria morrer. Você não queria viver. Exato. Você não pensava mais em você. Você pensava somente na morte. Somente porque na morte. se drogando, ao ponto de querer se matar, é muito louco isso, porque geralmente realmente só atinge a família. E ainda bem que tinha a tua mulher ali para te ajudar, tua irmã, sua mãe também que deve ter te ajudado. Sim. O último recurso foi a clínica. Foi a clínica. E ali, o que eu falo, assim? Ali eu falo o primeiro ponto, que é o encontro com o Espírito Santo. Eu tive o meu encontro com o Espírito Santo. Eu falo assim, ó, até me arrepio aqui, falo de Deus, assim, porque é um momento muito forte. Então eu falo que em todo momento que eu usava a droga, eu sempre sentia Deus presente. Eu fui ministrar na igreja essa semana e eu pedi pro pastor tocar aquela Grandes Coisas do Fernandinho, aquele louvor. Bonita a música. Eu lembro que eu usava a droga cheirando e escutando o louvor. O disco dele. É mesmo, Uma Nova cara? História, cara. Eu juro. Que louco, cara. Eu escutando o louvor e usando droga. Era e impressionante. Você lá... E eu lá num quarto jogando o jogo, esses jogos assim, né? Mas não valia nada, era só pra passar o tempo, usando droga e escutando louvor. E ficou. Grandes coisas e não... Cara... E até eu me emocionei na última vez que eu pedi porque eu sou muito grato pra vida, né? Você não tem uma expectativa de vida. Você não imagina o que Deus vai te colocar, promover, né? Eu falo assim que a gente desvia, né? Se Deus mostrasse a prosperidade pra tu, ia ser fácil, né? Cara, é verdade. E às vezes e é um deserto que a gente passa. Passei muitos desertos. Mas aí o que eu falo? Eu fui pra clínica, lá nessa clínica tinha 360 internos. Grande, hein? Grande, era em Araçoiaba. Araçoiaba.
Só que era 300 voluntários e 60 involuntários. Como é que funciona? É uma clínica que os 300 queria ficar internado. A família falava com o dependente e falava, não, eu vou me tratar. Então ele via com a vontade. Queria, de bom grado. O involuntário, ele queria fugir. Aí ele acordava e estava na clínica lá, dopado lá. Era uma coisa maluca. É mesmo, cara? Cara, muito, muito. E eles fugiam? Bastante. Mas como? Porque você fica livre lá. É como... Aí bateu a abstinência ali, a loucura. O cara quer fugir de lá, né? Não aguenta ficar lá pro tratamento de 1 ano. Você viver com um monte de gente ali que você não conhece na vida. Mas recebia visita lá? Recebia uma vez por mês. E como que foi lá? Foi assim, era no tratamento de 1 ano, né? E lá tinha 300 internos livres e 60 que ficava tipo uma prisãozinha ali, né? Com muro alto. Aí eu cheguei lá, era bonito. Geralmente é um lugar legal. Geralmente as clínicas são abertas, em sítios, para ser longe também, né? E ao mesmo tempo ter atividades. E aí o primeiro mês foi muito difícil, porque você tá lá, eu recebo um crachá vermelho, né? E a cada período você tem uma troca de crachá, de cor. O vermelho, tipo, era o início. É o início. Então você tinha isso. Que mais que você tinha na clínica? Toda segunda-feira, o crachá vermelho tinha ligação de 5 minutos que você falava com uma pessoa. Podia ser sua família ou tua esposa. No caso, a minha esposa. E, cara, aí a gente, primeiro mês lá, pra se adaptar. Cara, é muito difícil, né? Porque você conviver com pessoas que você não conhece, com o mesmo problema. 5 horas da manhã tem que acordar, toma um café, 6 horas, 11 horas era o almoço. Então, tipo, era uma rotina. Regrado. Regrado, uma rotina, né? E você tem que começar a fazer ações para passar o dia. Então, eles faziam muito esse ponto para cuidar da clínica, laboterapia, cozinhar para os internos. Tinha muita coisa, assim, que acabava a clínica trazendo como fosse uma forma de readaptação para a sociedade. Aí eu lembro que era a troca de crachá e toda tarde tinha aquele momento espiritual. Aí eu tava subindo, tava no palco, assim, era a minha troca de crachá. Aí tinha 4 janelas, Araçoiaba não venta, Sorocaba ali é muito quente. É quente, cara, né? era novembro, quando é perto de... Era muito quente. Aí eu lembro que o cara tava trocando o crachá pra mim. Eu coloquei o crachá amarelo. Aí eu sentado, eu olhei pra segunda janela, começou a ventar e eu comecei a chorar. Aí começou a tocar o louvor do Fernandinho. Caraca! Grandes coisas. Eu comecei a chorar. Mas eu chorava. Mas eu chorava sem saber porque eu tava chorando. Falei, meu Deus, por que eu tô chorando? Chorava. E todo mundo olhando pra mim. Nesse momento, tinha quantas pessoas com você cara, lá, você lembra? Tinha mais ou menos umas 70 pessoas. Tudo, porque era um porque pátio ali? Era tipo uma sala, né? Então era um momento ali que era parte de espiritualidade, que eles falavam que é entre o jantar. Então era um momento de troca de crachá. Então, acho que tinha umas 100 pessoas ali. E ficava tudo espalhado, porque tinha funções para fazer. Então, os 300 internos ali, tinha um pessoal que estava fazendo coisas, né? Que ficava cuidando de interno, cuidando dos senhores, tinha a ala dos senhores, porque tinha a ala das mulheres também. Então, não era só homem lá. Então, tinha tudo isso. E aí eu comecei a chorar. Olhou para a janela, começou a ventar. Segunda janela, a cortina ventava, mexia. E não estava ventando? Não estava ventando. Do a primeira, a terceira e a quarta, estático. Só a segunda Só a segunda. E eu tava olhando para a segunda janela. E alguém mais viu isso, cara? Acho que todo mundo que tava olhando para mim. Só você começou a chorar? Só eu comecei a chorar. E naquele momento ali, o que passou pra sua cabeça? Eu tava assim, o que eu sentia? Eu sentia muita fé. Meu sangue começou a ficar quente. E eu sentia muita gratidão. Uma paz, assim, gratidão. Sim. Uma gratidão, assim, um vazio, assim, de gratidão, assim. Você fala, nossa, Deus tá comigo. Aí fica aquela gratidão. Sabe aquele momento que você fica meio refletindo, assim? E recebendo. Porque seu coração tá palpitando, o seu sangue tá subindo. Fala, cara, Deus tá falando comigo. E eu chorando muito. Chorando muito mesmo. Assim, igual um bebê.
Aí eu chorava, acabou a música, chorando. Aí todo mundo, você tá bem, você tá bem. Aí eu descendo a escada, acabou, né? Porque apresentou todo mundo que trocou. Aí eu descendo, aí o pessoal, você tá bem, japonês? Você tá bem? É impressionante, né? Oriental é japonês, né? Todo Japonês, você oriental tá de olhinho bem? Você tá puxado bem? é Eu falei, não, eu japonês. tô bem, tô bem. E sabe quando você começa a andar meio zonzo assim? Porque, tipo, parece que você recebeu uma carga mesmo, entendeu? Aí eu falei, cara, Deus tá presente comigo. Aí a primeira coisa que eu comecei a refletir, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Esse sinal não é em vão, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Você começou a pensar, poxa, se eu tô aqui, eu vou me cuidar, mas eu preciso mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa em mim. E o que você fez ali pra poder... Passou um ano lá, não? Não passei um ano. Não? Ficou menos? Não, fiquei menos. Foi o Fiquei tempo 3 suficiente. meses. 3 meses? Ó, do primeiro mês até o segundo mês, quando aconteceu esse encontro que eu falo do Espírito Santo, porque a primeira visita eu queria ir embora. Minha irmã e minha esposa olhou e falou, não, você não tá bem. Só que aí, nesse segundo mês, o que aconteceu? Aconteceu esse momento do Espírito Santo, cara. Aí eu falei, cara, eu vou ser o último a comer. Eu tô aqui. Primeira coisa que eu pensei, cara, eu vou ser o último a comer. Pô, eu sou chefe de cozinha. Minha esposa sabe como era terrível sair pra jantar comigo. Eu era crítico pra caramba das pessoas, era chato. atendimento. Eu era chato. Eu sempre fui um cara muito chato. Muito chato. E aí eu falei, cara, eu vou ser o último a comer. Deus me revelou que eu tenho que ser o último a comer. Demorava 1 hora, todas as refeições, até todo mundo comer. Senhores, meninas, mulheres. E tinha 20 mesas gigantes, que era 20 pessoas sentadas. Como que era a refeição? Era um pouquinho de proteína, 2 colheres de arroz, uma concha de feijão, salada à vontade. Acabou. Só que isso em horários. Aí eu falei, cara, eu vou ser o último a comer. Fiquei uma semana. Ficava na mesa, orando, pedindo Deus me dar força, eu morrendo de fome. Aí o que eu falo, é o primeiro controle emocional que você tem. Foi ali que eu comecei a fazer um trabalho comigo. Porque eu acho que ali é a luta contra a carne. Sim. Eu quero comer, a sua tô vontade nervoso, é maior. tô com vontade, né? Você tá ali, morrendo de vontade, ainda talvez vai agora. Aí os caras falam no quarto dia, por que você tá aí? Não, vai você. Vai, eu falei, não, quero ser o último. O pessoal fala, nossa, esse cara tá maluco. Acho que os caras devem ter falado, nossa, tá batendo na cabeça do cara aí. Tava chorando esses dias, agora tá sendo o último. Agora já tá sem comer. Agora tá ficando louco. E aí foi indo. Só que quando tava terminando, eu falei, tem mais coisa para fazer. Aí eu lembrei do pastor falando do Espírito Santo. Eu vou parar de fumar aqui. Ó, mais dificuldade. Onde eu vou parar de fumar? Na clínica, lá podia fumar. Batia o intervalo ali dos dias, das funções. 5 minutos podia ir lá fumar. Todo mundo fumava na clínica. Era impressionante, porque é uma coisa que, aquela válvula que você tem. É o único momento é o cigarro. Cara, eu falei, vou parar de fumar. Então eu já passei o primeiro processo de ser o último. Aí o que eu fiz? Vou parar de fumar aqui. Aí eu comecei a fazer um trabalho, peguei e falei, ó, toma meus maços. Peguei, você deu os maços? Eu falei, vou fazer isso por quê? Porque não vai ter volta. E aí começa a mexer com a minha emoção também, lógico. Aí eu lembro que eu fui até pra psicóloga lá, a Ana Leda, que era a psicóloga da época. 12 anos eu fui lá agora, porque eu abri lá o Catarina lá, e é perto de São Roque, né? E aí um dia eu conversando com ela, aí eu fui lá visitar. E ela falou, eu lembro quando você chegou e falou que teve um encontro com Deus. E eu vejo a tua vida hoje. Que doido, né, cara? E lá eu chegava pra falar, ó, eu encontrei com Deus. Eu vou parar de fumar, vou parar. Ela fala, não, calma, você é muito louco, não sei o quê, é muito radical. Tipo, na palavra, então, você é muito radical, calma, não precisa ser assim, então, você vai fazer isso. E, tipo, quando você tá no propósito, Deus tá te mostrando o caminho, você faz. Não é ninguém que te segura lá. Nem a psicóloga fala, não faz isso. Ela fala pra mim, não faz isso, calma, vai devagar. Peguei e falei, não, vou parar de fumar aqui, eu tive um encontro com Deus, vou fazer meu processo aqui, eu tenho que estar preparado, meu tempo é curto aqui. Eu comecei a falar com ela. Você falou desse jeito pra ela. Ela falou, meu, o André deve estar louco, né? E a vontade de usar a cocaína? Como é que você controla isso aí lá você acaba ficando mais restrito, porque você já fica um período, né? Já no primeiro mês, a abstinência na primeira semana. Aí deu pra dar uma segurada, entendeu? E aí, como você tá lá, eu acho que teu comportamento... talvez o teu comportamento fica muito no limite sempre, no extremo. Entendeu? Então, parar de fumar é uma coisa muito radical para um dependente que está lá se tratando. Com certeza, porque é uma válvula que ele tem ali, né? E aí eu lembro que numa refeição,
eu discuti com o coordenador, e aí eu pedi desculpa dele, falava, pô, tô tentando parar de fumar, desculpa, mas eu fui muito além, né? Aí o outro coordenador, a gente tinha uma laboterapia, toda semana mudava. Aí ele falou, agora você vai cuidar lá dos internos. Já você vai parar de fumar, então fica lá. Por que é importante esse momento? Porque é lá que eu começo a ler a Bíblia. Qual que era essa terapia? Era ficar 12 internos para cuidar daqueles internos que não queriam estar lá. Então eles fugiam. Então, estrategicamente, colocava 12 internos para ficar olhando o cara 12 horas sentado na cadeira durante uma semana. Sol e chuva, você sentado lá. Sem fazer nada, só olhando. Só olhando. Então ali era o melhor momento pro cara fumar. Momento que tava ali sozinho. E aí eu comecei atrás, o que eu vou fazer aqui? Todo mundo fumando. Eu falei, não, vou atrás de uma palavra. Aí eu fui lá pegar uma Bíblia, toda rasgada. Eu comecei a ler. Comecei a ler sem saber. Comecei a ler sem saber, eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Fiquei uma semana lá. E aí eu começo a fazer um trabalho com os senhores, limpar eles, lavar eles. Você ajudava as pessoas cara, nesse sentido lá também? Eu comecei a lavar. Os senhores que ficavam largados lá, o quarto todo fedendo, sujo. Cara, sujo. Os meninos que ficavam lá ficavam mais para ter aquele momento de pegar a comida primeiro, servir os senhores e comer. Eu não estava preocupado com isso. Eu estava lá para cuidar deles. Então, Deus fez um processo na minha vida naquele momento. Sim. Você começou a se importar mais com as pessoas do que com você. Com certeza. Ali Deus foi mostrando o amor, né? E aí eu sinto mais preparado, né, para sair. E aí foi um momento que eu falando com a minha irmã e com a minha esposa, eu falei, eu sei que é 1 ano, mas eu queria ir embora porque eu sinto meu propósito lá na frente. E quando você chamou elas pra isso aí? Elas ficaram meio assim, né? Porque 3 meses, se você pensar no 3 meses no tratamento de 1 ano, é pouco. É pouco. E você já tinha escapado de 2. Exato. Tu já tinha enganado as duas, já 2 vezes, né? Exato. E aí, assim, como é que foi? Você ligou pra elas, elas vieram lá até no você? Encontro do 3º mês, elas foram e eu pedi, que era o combinado, que eu tinha conversado lá com elas, e elas acabaram cedendo. Mas elas viram um pouco que eu estava mais preparado. E foi aonde o momento que eu saí na clínica em novembro, eu lembro. Eu entrei em setembro, outubro, novembro. Eu saí muito rápido. Foi muito rápido, assim, esse momento, né? E aí, o que eu faço? Eu volto para casa, a gente fica meio com medo, né? Um pouco, de vai pra rua, como que eu vou entrar na sociedade? Eu já falhei. A família inteira, minha esposa, fica de olho, né? Desconfiada, ninguém porque mais a gente já não acredita. Ninguém acredita mais. E aí eu lembro até hoje que vamos recomeçar a vida. E aí Deus começa a mexer muito na minha vida. Né? É impressionante. Eu lembro que eu comecei a trabalhar lá em Moema. Eu fui num restaurante chamado Coi, não sei se você conheceu. Eu fiquei 1 mês lá, em dezembro. Aí o cara veio falar comigo, André, eu vou contar rápido essa parte. André, vem aqui em janeiro conversar para ver se você vai vir trabalhar. Aí ele veio falar comigo para fechar, né? Para eu ficar lá como sushi man. Aí Deus falou, Deus, aprendi a colocar Deus sempre na frente, né? Falei, eu não vou fechar nada, eu vou sentir, depois eu te falo. E aí eu lembro que eu tava no carro da minha mãe nesse dia, dirigindo, né? Aí eu orando no carro, falei, Deus, eu não sei, mas eu tenho certeza que não é esse lugar. Mas como a minha vida está recomeçando, me coloca e me direciona no lugar. Que você estava disposto a me recomeçar. Se redimir ali. Recomeçar a minha vida. E então, aí você foi convidado para esse restaurante? Não, aí eu fui num restaurante chamado Rito. Eu nem conhecia. Sabe quando você vai dirigindo? Claro. Aí você vê, nossa, que restaurante legal, vou parar aqui, vou ver se tá precisando de um sushi man. Foi bem assim. Aí eu bati na porta, o cara falou, cara, o gerente não tá aqui, mas eu não sei se tá precisando de sushi man, tá precisando de ajudante. Eu falei, olha, eu sou ajudante. Mesmo sendo sushi man? Sendo sushi man. Eu com 30 anos. E, cara, e aí eu falo, nossa. Aí eu falei, será que vai ser? Não, pega o número. Aí peguei o número do cara, do gerente, e ele pegou meu número. O cara anotou meu número. Sabe quando você fica meio ansioso? Aí no 3º dia, ninguém... Aí eu mandei mensagem, liguei pra ele. Eu sou o André, o ajudante que fez e tal. Aí ele falou, tô vendo aqui, tal. Aí eu orei, falei, Deus, tá na sua mão. Se é lá, mas eu sentia que era lá. Aí deu uma semana, o cara me ligou. Falou, André, tô precisando de um ajudante aqui, vem aqui. Falei, beleza. Aí eu fui trabalhar como ajudante nesse restaurante, chamava Rito. Existe até hoje, né, em Moema. E aí eu comecei a trabalhar lá. Recomeçando a minha vida, não foi por valor,
Tá? Eu queria recomeçar mesmo. O projeto era recomeçar minha vida. Aí eu lembro que uma das, eu acho que esposa dos donos lá, comeram. O sushi bar era um L, assim. Aí numa ponta, eu ficava numa ponta, que eu era ajudante. Geralmente tem uma regra, né? Você vê que os chefes ficam numa ponta para atender melhor. E eu fiquei lá na outra ponta. Aí a mulher sentou, a esposa sentou lá. Na sua frente. Na minha frente. Aí eu comecei a atender. Normal. Tranquilo. Isso aí, menos de um mês na casa. Tá? Aí ela agradeceu, perguntou meu nome, foi embora. E também os meninos não falaram nada. Aí à noite veio quem? O marido dela. O marido dela. Sentou na minha frente. Faz aí o que você sabe fazer. Aí eu não entendi, né? Eu me apresentei e tal, falei com ele. Aí comecei a fazer, não, faz aqui. Eu comecei a conversar com ele. Ah, legal, bacana. E ele fechadão ali, sabe? Aí ele pegou e foi embora. Levantou, parabéns aí, isso é muito bom. Aí ele foi embora. Aí eu só vi o cochichando com o gerente lá na porta. Aí vem o outro. Cara, você atendeu o dono aí, meu. É mesmo. Pra mim, atender o dono, o cliente tanto não muda faz, nada. velho. Pra mim é indiferente. Aí o gerente me chamou no final da noite. Vem aqui. André, me conta um pouco da sua história, porque não faz sentido. Você me fala o que é ajudante. E o patrão falou que você é um cara muito bom. Me conta aí. Aí eu falei que eu estava num processo de recomeço na minha vida, mas não falei o problema. Sim. E aí falou, cara, eu tô precisando de um cara... E eu falei que tinha faculdade e tal, experiência. Ele falou, cara, você tem experiência, tem faculdade. Cara, eu tô precisando de um cara para ser chefe aqui. Naquele mesmo lugar? Eu tô querendo trocar porque o cara é assim e tal, só que eu preciso de um tempo. Eu falei, não, tranquilo, eu tô aqui para ajudar. Sim. Aí no mesmo mês eles já mudaram para Sushi Man, o cargo. No segundo mês eu virei chefe do restaurante. E em 6 meses eu virei um chefe executivo. Caraca, que rápido, hein? Cara, e assim, eu falo muito direcionamento de Deus, sabe? E foi um processo também muito difícil para mim. Por quê? Porque todos aqueles que estavam comigo começaram a ficar contra. Sabe quando você começa a crescer e as pessoas começam a invejar? Sim. Mas foi um processo bom para um deserto do quê? De lidar com as pessoas difíceis. Então, o mesmo gerente que me colocou ali como chefe, ele começou a me perseguir. Isso durante uns 2 anos. E você ali quietinho. E eu ali segurando. Só que como ele tinha uma amizade muito grande com o outro da outra unidade, então eu chegava lá, eu não entendia o que acontecia. Depois eu fui começar a entender que ficava entre eles. Então, tipo, o cara ficava bravo comigo, ele falava pro outro. Aí o outro ficava bravo e descontava em mim. E eu ficava nessa. Então eu fiquei no processo, só que a gente no processo novo, a gente não vai ficar olhando os homens, a gente vai entender que é momentos. E aí foi eu lembro até hoje que eu criei um balcão, existe até hoje lá, um balcão especial lá do Sushi Man, né? Você coloca ali, faz o sushi, serve o cliente. Ali foi um processo importante para minha vida, para ser um gestor, né? Eu lembro que no dia que eu coloquei, ele veio com pedrada, né? Depois de um mês. Falou, pô, esse sushi bar sempre tá vazio, você colocou isso, é muito caro. Na época era 89 por pessoa. Isso aqui não vai vender, isso aqui... Não... No dia que ele sentou comigo. Aí eu orei e falei, Deus, tô no teu caminho. Esse dia lotou o balcão. Nossa, que tapa na cara, Aí eu hein? posso te falar, depois desse dia, todos os dias estava cheio. Todos os dias o balcão estava cheio. E aí, qual foi a reação dele pra você? Cara, aí... Acho que ele precisa nem falar nada, né? Eu também não batia de frente com ele. Sim. Sabe? Eu falo que a gente tem que orar pelas pessoas, né? Pros ímpios, pras pessoas que não querem a tua vitória. Não tem problema, eu vou orar por você. Eu não ficava com isso. Brigando com ele, discutindo, não precisava. Cara, e foi um sofrimento, né? Porque eu virei um chefe executivo do Itaim de Moema. Aí eu vou contar um pouco na minha vida. Eu pesava 100 quilos. De gordo? De gordo. É mesmo? Eu saí da clínica gigante. Gordão. Gordão. Aí eu falei, cara, um dia eu olhei assim, minha barriga, falei, não, cara, eu não sou isso. Sabe? Eu sempre gostei muito de esporte. De esporte, né? Cara, eu não sou assim, tem que cuidar do meu santuário. Aí eu fiz um processo. E aí eu lembro a dor mesmo. Eu acordava de manhã, pegava um ônibus, ia até Itaim, pegava o metrô, eu morava no Sacomã, saía da estação do Sacomã, pegava o metrô, ia até Santa Cruz, pegava o ônibus, chegava às 9 horas da manhã no restaurante, começava o trabalho, saía às 3, das 3 eu pegava um ônibus, chegava em Moema, ia lá para uma academia lá em Moema,
corria todos os dias 5 quilômetros na esteira, fazia exercício físico, voltava às 5 horas, comia e ia até às 10. Isso era a minha rotina no restaurante. Isso aí durante um ano. Aí eu lembro que naquele processo eu falei, cara, não tenho condições financeiras de comprar um carro. Né? O único combinado com a minha mãe era assim, você não precisa pagar aluguel. Pode morar aqui comigo. Agora, Sua mãe falou isso pra você? Agora o resto é você. Isso me ajudou. Claro, pô. E foi um Muito. ano, e foi um ano de recomeço, porque eu era endividado. Eu era endividado. Por quê? Um independente que me nunca viu um independente que me com dinheiro, cara. Não tem, né? E eu tive que recomeçar minha vida, começando com muito pouco. Eu ganhava um salário mínimo lá de ajudante. Então, até recomeçar, ter toda a proporção, eu tive que pagar muitos. Amigos, inimigos, banco, um monte de gente, né? Então, assim, empréstimos, tudo isso eu tive que colocar em conta. Então, foi um ano muito difícil, né? Difícil no sentido de aprendizado, porque eu não estava preocupado com o valor, estava preocupado com o meu crescimento. Com o objetivo que você ia ter ali. Exato. E aí, eu lembro que no segundo ano eu fui tirar a carta de moto, porque eu não aguentava mais. Eu olhava o ônibus lotado lá, você ali, cara, apertado ali. Eu lembro que um dia eu falei, nossa, na chuva, eu falei, nossa, não quero mais isso. Eu preciso ter uma locomoção. O carro é muito caro, então eu vou para moto. Aí eu tirei a carta de moto, ia comprar uma moto. Aí eu lembro que foi a primeira vez que eu consegui, depois de um ano e meio, juntando dinheiro, eu paguei todas as dívidas que eu tenho. Aí eu olhei, foi o dia que eu falei, nossa, eu consegui juntar 3 mil reais. Dava Foi a pra comprar uma primeira bis. vez. Dava, naquela época dava pra comprar uma 150 semi-nova. Aí, ó. Mas ali eu falei, nossa, meu olhar, primeira vez que eu juntei meu dinheiro, com quantos anos? 32 anos, 32, cara. 32 anos, fui juntar 3 mil reais, ô Jonas. Você acredita? Cara, é uma coisa assim. Eu tenho 33, cara. Cara, 32 eu olhei e falei, nossa, juntei 3 mil reais. Era o segundo semestre, tinha tirado a carta de moto. Chegou no final do ano, comprei uma moto. Aí eu segurei mais um pouco, comprei uma 650. Mas te ajudou bastante a moto, então. Cara, aí eu segurei 2 anos trabalhando e aí eu comecei a andar de moto. Ainda nesse local aí que você falou? Aí eu tava ainda no Ritu. Por que eu falo muito de Deus na vida? Porque 2016 foi um ano muito difícil na minha vida, de ataques. E eu sabia que era um deserto. E aí lá no restaurante, do lado tem uma igreja batista. E aí foi aonde que eu encontro com esse pastor que eu congrego na Béticas. E ele me ajudou muito naquele momento. Por quê? Eu sentia o quê? Eu sentia que eu queria sair do meu corpo. A alma falava, vai, sai. Só que no meu espírito, Deus falava para eu ficar. E aí quando eu comecei para a igreja, nessa Batista, todo domingo de manhã, porque eu estava buscando, clamando, porque eu já sentia que eu estava num processo difícil. Sabe aquele processo de dor muito grande? De você falar, nossa, eu vou largar tudo, eu vou embora. Não é isso, mas não preciso disso. E eu chorava, porque eu gostava de ir lá. Né? Eu via lá o processo. E aí eu lembro do começo do ano até maio. Eu chegava na casa da minha esposa e eu chorava. E aí minha esposa falava, meu, você tá sofrendo. Pra quê? Não vale a pena. Vamos pesquisar uma outra coisa. Minha esposa tinha acabado de sair do trabalho dela também. Ela falou, vamos pro Japão. Ela falou assim, vamos pro Japão. Eu sou descendente de coreano. Eu não posso pegar e ir pro Japão com ela. Eu falei, não, vamos pro Japão. Fazer o que no Japão? Vamos trabalhar lá. Você tá sofrendo, tá? Porque aí você tem que... Aí você fica com aquele medo. Vou ter que recomeçar minha vida. No Japão. Ou no Japão, ou se eu sair daqui, eu tenho que começar num restaurante. De qualquer forma, vai ter que recomeçar. Então, na parte racional, por valor, vamos pro Japão. Vamos viver a nossa vida lá, vamos casar lá. E aí eu fui sofrendo. Aí chegou perto de junho, a gente ia vendo, ela falou, meu, sai do restaurante. Ela falando pra mim. E a gente vai no conselho da esposa, né? A gente acata muito o que a nossa mulher fala, cara. Não tem jeito. Aí ela chegou pra você. Você tava sofrendo há 2 anos e meio lá, mais ou menos. Já, mais ou menos. Até porque os caras te perseguiam. Muito. Muito, todo dia. Humilhação. Te humilhavam. Mesmo Você fazendo um bom trabalho. Exato. E os donos não falavam nada? Eles não... Cara, eu tentava fazer o máximo possível de não atacar a parte deles como um homem, sabe? Eu achava errado chegar a falar mal das pessoas. Eu não gosto de falar mal das pessoas. É uma coisa que fui aprendendo no processo de mudança. Então eu não apontava os erros. Aí chegou um momento que eu cheguei pra eles e falei, cara, vamos fazer o seguinte, são 4 pais de famílias. Sou só um, não tenho nem filho. Saio eu. Eu prefiro sair eu. Fica com eles. Porque um dos dois fala, não, André, você não vai sair. Mas me fala o que eu tenho que fazer. Eu tenho que sair. Que não, 4 contra 1, né? Entendeu? Aí tudo bem.
Aí ele falou, com muita dor, ele falou, não, beleza. Aí eu só pedi assim, ó, quando eu precisar sair, vamos fazer um acordo legal pra eu sair. Ter a liberdade de sair. Só que sem saber direito o que ia acontecer. E eu, com a mentalidade pra ir pro Japão. E toda vez que eu falava, o pastor, eu ia pra igreja, ele falava, pastor, eu quero ir embora. E o que Deus falava pra você? Pra eu ficar. Isso um ano inteiro. Um ano inteiro. Eu querendo sair, toda vez que ia no domingo, eu falava, passa pra... Não vai O ficar. que Deus falou pra você? Pra eu ficar. Eu falei, então fica. Eu falei, caramba. Aí chegou perto do segundo semestre, eles pararam de me atacar. Os 4. Reinou a paz. Eu falei, nossa, sensacional, cara. Tô estourando. Agora eu vou ficar mais tempo aqui. Agora eu fico. Só que eu já... Combinado que eu já ia sair. Então já tava tudo feito nos papéis, tudo. Aí o que aconteceu? Eu fui para um restaurante de um amigo meu, perguntando, falando, né? Se propostas da Europa, Portugal. Porque eu tava pensando não só no Japão, minha esposa no Japão. Aí a gente marcou casamento em fevereiro de 2017, no civil, pra gente imaginar em 2018 a gente indo pro Japão. Então a ideia era essa, racionalmente. Mas a história, Deus Sim, é diferente. sim. E aí eu lembro que nesse dia eu fui pro restaurante do meu amigo, falei com ele no almoço. No jantar, aí veio uma moça que trabalhava com a gente, consultora no restaurante que eu estou hoje, que é o Nagairo, mais o antigo sócio. Eles jantaram lá nesse dia. Primeiro, antes de você ir no Nagairo, eles foram num restaurante que você trabalhava. Não, ele foi no restaurante de um amigo que eu fui falar. Ah, do amigo seu. Você vê como que é? Eu fui lá, do nada, no almoço, conversar com ele. Não sei porque Deus falou, vai lá conversar com ele. Caraca. Aí eu fui. Chamadinha House, restaurante. Xandão, meu amigo. Aí eu fui lá. Conversei com ele o almoço inteiro. Aí eu fui embora. Jantar veio essa consultora, mais o antigo sócio. Do meu sócio, né? Foi lá comer. Jantar. Aí ela chegou lá na frente. Ah, você conhece um gerente, um sushi man chef que tá disponível no mercado bom, não sei o quê. Aí ele falou, tem esse meu amigo aqui, ele tá pensando em ir pra Portugal. Mas pega o número e fala com ele. Caramba, cara. Negócio por acaso. Por acaso. Nesse mês, fala assim, Deus falou assim, sai. Aí você sentiu, falou, isso, caramba, é agora. Mas esse mês, porque eu vou sair. Sabe quando você fica naquele ponto? Sim. Cara, aí eu fui lá, conversei com ele. No outro dia ela me ligou. Ela me ligou 4 vezes. Eu não atendi. Puta, que número chato, fica me ligando. Você não sabia de quem que era? Tá bom, vou retornar. Aí eu liguei. Aí começou a tocar. Geralmente, quando é banco, alguma coisa assim, não sei, não dá pra ligar de volta. Aí ela, ai, tudo bem, sou a Ana Paula, tal. Queria fazer uma entrevista com você, vem aqui falar comigo, tal. Falar um projeto do restaurante, chamado Nagairo. Na época não tinha essa rede social, tudo isso. Então eu falei, não, vamos. Aí eu combinei com ela, a gente marcou lá na Paraíso, no escritório, todo bonitão no escritório. Eu falei, nossa, sensacional. Estrutura diferente. Aí ela chegou lá, apresentou, só que eu falei assim, ó, só que eu quero ser gerente. Eu já fui assim, ó, eu quero ser gerente. Eu sou chefe de sushi e gerente. Mas como que vai ser assim? Não sei, eu sou gerente. Eu me viro. Aí ela falou, mas tem que ver com eles. Tá? Ficou nessa. Acho que eles estavam tão enforcados naquele momento, porque eles precisavam abrir o restaurante no D&D, que aí o que aconteceu? Ela me ligou e aceitou. Aí foi uma transição. Dia 1º de dezembro de 2016, eu saio em novembro, tá lá no Instagram, eu saio no final do mês. Cara, eu saio no final do mês de novembro, não deixo na mão o antigo restaurante, e eu começo no dia 1º de dezembro no Nagairo. Nagairo. E aí eu lembro até hoje, assim, sempre no escritório, sem buscar, já existia o Nagairo em Alphaville, tá? Agora eu vou contar a minha história, tá? Sim. O meu sócio, ele tem uma trajetória diferente, né? Eu até mandar um abraço pro Max aí, meu querido aí, meu sócio aí, amigo. Me ajudou muito, com muitos conselhos bons. Seu anjo da guarda. Cara, ele me ajudou muito para crescer muito como homem também, viu? Eu acho que Deus vai usando homens. Sempre pessoas na nossa vida, com né? certeza. Eu sou muito grato por ele, por tudo. E aí eu lembro, eu nem conheci ele nesse momento. Eu lembro que fiquei uma semana lá, aí a Ana, que era a consultora, falou assim, André, a gente precisa ir pro restaurante fazer a nossa ficha técnica dos pratos. Vamos aonde? No Nagairo em Alphaville. A gente se encontra lá. Então, Só tinha essa unidade? Só tinha essa unidade. E eu ia na projeção no D&D com 50 metros quadrados. Eu não conhecia o projeto, já estava feito o projeto, não estava comigo ali.
Não sabia o lugar, nem nada, não sabia nada. Sabia nada. Deus tinha colocado mais propostas, mas eu fui nesse. Aí eu cheguei lá, restaurante antigo. Velho, não tava muito umas condições bonitas. Faltava muita coisa pra melhorar. Cara, aí eu entrei ali assustado. O que eu tô fazendo aqui? Nossa, você sabe como que é, né? Porque a gente, o olhar do homem é olhar, né? A gente vê as coisas, né? Com certeza. Cara, 3 andares o restaurante, tinha um deck. Subi no 2º andar, sushi bar desativado, parede toda mofada, caindo, com goteira. Eu falei, cara... Aí eu subi no 3º piso, era a cozinha. Exaustor tava quebrado. Nossa! E eu encontrei quem? Um cozinheiro da época da minha mãe, que ela tinha um restaurante, que trabalhou lá. Chamava Celso. Ele falou, nossa, André, você aqui, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vou vir trabalhar, vou ser o gerente. Aí ele já deve ter pensado, ixi, ferrou. Porque ele trabalhou na época ruim, né? Eu falei, tem meu primo que tá trabalhando aqui no restaurante. Lá na Calçada das Hortênsias, são vários restaurantes lá em Alphaville. Tem os comércios. Vamos lá pra cima lá, vamos conversar lá com o Jorge, meu primo, que trabalha com a tua mãe. Eu falei, não, deixa eu terminar as coisas aqui, eu vou. Aí terminei tudo, era umas 3h30, a gente saiu. Aí eu abri a porta, olhei pro céu assim, ó, abri as mãos e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque o senhor me direcionou pra cá. Perguntei mesmo. Aí eu encontrei com eles, tal, tudo. Aí foi indo. Abrimos a casa em fevereiro. Eu não tive a resposta, é lógico. Não tive a resposta. Aí em dezembro, perto do Natal, meu sogro fez o quê? Vamos lá. Eu falei pro meu sogro que não tinha carro. Vamos lá visitar o restaurante que eu vou abrir? Fica lá no Sheraton, lá no D&D. Eu também não conhecia nem a Berrine direito. Eu não conhecia. Aí foi eu, meu sogro e minha esposa. Aí chegamos lá, no deck do hotel, à noite, domingo, 7h da noite, vazio o restaurante. Minha esposa olhando para baixo na praça de alimentação. Você já foi no D&D? Já. Tem aquele deck de praça de alimentação, tem um barbacoa lá na frente, né? A gente em cima, do lado era o deck do restaurante do Sheraton. Aí minha esposa olhando para baixo e meu sogro. Nossa, onde que é o restaurante? Aqui? Era um tapume. A empresa era tão quebrada que não tinha nem adesivo para colar. Adesivo. Não tinha adesivo, não tinha. Cara, era um buraco. 50 metros quadrados. Não estava aberta a porta. A gente tentou abrir, aí meu sogro falou, nossa, vai ser aqui o restaurante? Meu sogro experiente falou. Aí ele começou a perguntar as coisas pra mim. De onde que vai vir cliente? Eu falei, não sei. Aí eu olhava pra minha esposa e balançava a cabeça. Aí meu sogro, pô, mas isso aqui dá movimento? Não sei. Aí não conheço, tô Cara, ele perguntou umas 8 perguntas. Às 8 eu respondi, não sei. Às 8 minha esposa olhou pra baixo e balançou a cabeça. Ou seja, é improvável. Cara, aí meu sogro falou assim, isso aqui não vai dar certo. Aí a minha esposa balança a cabeça e fala, a gente vai pro Japão. Aí eu olhei pra aquela porta lá e falei, cara, Deus tá comigo. Aqui não vai ser Japão, coisa nenhuma. Aqui vai ser igual a pedra, né? Que Davi derruba o gigante. O gigante Golias. Aqui vai ser o início da minha carreira. Vai ser aqui que Deus vai... Ele tá aqui presente. E lá não tava nem pronto. Eu sei que no final a gente abriu em fevereiro, com muita correria, com muita dificuldade. Eu tive 14 colaboradores, mais ou menos, ou 12. Cara, estrutura ruim para você pagar a mão de obra. Tudo muito difícil, muito escasso. Então você pegava a raspa da raspa. Sim. Cara, e foi muito complicado o início. Por quê? Tinha aquele sócio, né? E aí a gente inaugurou, fizemos um coquetel, deu tudo errado no coquetel. Caiu a responsabilidade para mim. Provavelmente minha cabeça já tava ali, né? Ia rolar. E aí eu sempre crendo muito na vida, em Deus. E aí o que aconteceu? Deu um período, sempre vazio, tá? Movimento, zero. Movimento zero. Quanto tempo ficou com o movimento zero? Cara, ficou 1 mês e meio. E aí, quando você olhava pro restaurante vazio, o que você pensava, cara? Deus tá conosco. Deus vai ter o momento certo. A gente não é esse momento ainda. Eu sentia. E tem 2 partes fortes. Aí uma é o meu fornecedor. Eu lembro que eu era muito exigente. Aí ele um dia me ligou, eu liguei pra ele e falei, cara, o produto não tá legal. Aí ele falou, pô, meu, você reclama toda hora. Eu falo que é um momento da nossa fase. Sim. Né? Que a gente tá em busca. Só que ninguém entende. Então ali eu criticava muito. Eu era muito severo, eu era muito perfeccionista naquele momento, que eu acho que era até um erro meu. Mas eu tava naquela fase de buscar, que eu sabia que o propósito tava lá na frente. Aí eu lembro que o fornecedor falou, cara, você é muito chato, André.
Você pega 5 quilos por semana de atum comigo. Você reclama do meu produto. Você é um dos últimos clientes que eu tenho. Cara, e hoje... Injuriado. Porque eu via pra cima. Falei, pô, teu atum não tá legal. Falei, cara, não dá. Eu perco, eu tomo prejuízo com você. Pá. Aí um dia eu falei nesse dia, cara, um dia você vai falar o contrário comigo. E não vai demorar. Você vai ver isso aqui estourar. Ah, eu quero ver. Falou. Que caramba, velho. E hoje é meu fornecedor. Até hoje ele Até conta essa hoje. história comigo, cara. É sensacional. Nossa, cara, que louco. Porque assim, a virada de chave sua foi no D&D, então. Foi no D&D. A partir daí que você virou sócio do Nagairoba? Não, ainda não. Você não era sócio Não ainda? era Você nada. só Eu cuidava era da loja. gerente. Eu era gerente, só que sempre trabalhando muito ali, sentindo que Deus estava me colocando no direcionamento, sabe? Não era valor. Eu ganhava o quê? Eu acho que R$4.500. Se eu colocar em números aqui. Nunca passou disso. É que eu não lembro em números, mas era de base de 4 mil a 5 mil. Dependia muito, né? Então a base era R$4.000. Eu falo isso pra você. Eu trabalhava direto, assim mesmo, né? Eu buscava porque eu sabia que as condições eram difíceis, né? E que aquilo ali ia tomar uma proporção muito grande. Lá na frente, sim. E aí um sócio sai, que é esse aí. E aí foi aonde que eu conheço o Max, o sócio mesmo. O majoritário. Hoje o tal fulano saiu, agora eu vou estar nas operações das casas, tal. Só que o que era um ponto, né? Ele sempre foi um empreendedor. Só que, sabe quando todas as frustrações lembravam muito do meu pai? Sim. Porque tudo deu errado. Sabe? E, cara, deu uma semana, começou a encher o restaurante. Eu lembro que uma segunda deu 30. Na primeira semana. Eu sei que a sexta deu 50 pessoas. Caraca. Foi aumentando os Foi dias. aumentando. Segunda 30, 35, foi indo. Quando deu um mês, na segunda semana eu já tava com fila de espera. Puta que... Nossa, pra gente que é empreendedor, que tem restaurante, cara, uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas e ver isso aumentando, não tem satisfação melhor. Cara, não sensacional. Tem, cara, não tem. Demorou. E o cara saiu. Às vezes eu falo que o Jonas saiu do barco ali. Às vezes é a energia, não sei. Mas ele saiu, deu uma primeira... Foi impressionante. E aí foi indo. E aí eu lembro até hoje, um dia esse meu sócio chegou pra mim e falou assim, ó, André, cara, você é bem aberto, cara. Eu tenho essas empresas já há um período. É o primeiro mês que eu vejo um lucro na minha empresa. Parabéns pelo seu trabalho, tal. Até eu duvidei de você. Não. O Max falou isso O pra Max você. falou pra mim. Eu lembro isso. E foi muito forte. Aí eu lembro que o que aconteceu nesse período? Em agosto eu ia casar. Era uma casa, era civil, virou uma festa, cara. Cara, não tinha eu fiz uma festa de casamento em 6 meses, em 8 meses, cara. Eu e minha esposa, a gente fechou e já... É coisa assim que eu falo, é muito Deus, assim. Você não tem imaginação, a proporção que foi a festa. E aí eu lembro que até hoje, ele foi lá e me deu um bônus. Falou, cara, parabéns aí, aqui, ó. Ele reconheceu o seu trabalho. Reconheceu o meu trabalho. E ali a gente começou a ficar muito próximo. E antes de chegar nisso, teve um atendimento com uma pessoa muito especial do Allianz, né? Que era uma gestão do Allianz. E foi aonde que a gente foi convidado para ter um Nagairoba. Aqui no Allianz. Sabe aquele início que eu falei de atender as Sim. pessoas? Atende como fosse. Eu nem sabia que o cara tava lá, que era não sei Quem o que que do era, cara, tal. não sabia. E aí no final convidaram a gente. Aí na época a Ana ainda tava consultora. E aí eu lembro até hoje, a gente foi convidado pro Allianz e o Max, eu e ela indo lá pra visita, mostrando o terceiro anel, onde é o restaurante Onde é o hoje. restaurante hoje? Mostrou tudo, passou tudo. Aí a gente ficou sentado assistindo o campo assim, aí eu na direita e ela na esquerda. Aí começou. Ah, e aí, Ana, o que você acha? Aí ela. Ah, mas como é que vai entrar cliente aqui? As dificuldades, Ai, pensando. meu Deus. Ah, mas aqui é muito vazio. E eu lá quieto. Lembrou meu sogro, né, falando. Você só acreditando que aquilo ali ia dar certo. E, cara, ele olhou pra mim e falou, e aí, André? Aí eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro. Se vira com a grana. O resto deixa comigo. Eu lembro até hoje. Aí ele olhou pra mim assim, ficou quieto. E a gente saiu. No outro dia ele me ligou, de manhã. Ó, eu vou me lascar aqui. Mas acreditei, pô, você foi muito firme na palavra. Eu acredito no projeto também.
Então vamos. Falei, vai dar certo. Vai que vai dar certo. Nisso o estádio não tinha inaugurado ainda. Não tinha. Não, o estádio sim, mas não tinha nenhum restaurante lá. Ah, não tinha nada lá. Era o primeiro. E a gente fechou. A gente Caraca. abriu no show do Coldplay. No meio da Que obra, ano que era, você cara. lembra? 2017. Novembro de 2017. Que já Assim, tinha 3 anos a gente abriu estádio. 2 restaurantes em curto tempo. Eu comecei no D&D, no mesmo ano a gente abriu o Allianz. Mas como pintou o convite da sociedade, cara? Cara, aí Como o é que que foi isso aí eu vou pra te você? contar mais um trecho. Aí a gente foi abrindo o restaurante. Aham. E aí a gente abriu o Moca, 2019. O Moca que eu fui lá conhecer você. Graças ao Marcos Bulhões. Obrigado, Marcos, pelo verdade, contato, a gente viu? nem agradeceu. Eu ia deixar pro final, pra agradecer o é Marcos. especial. Ele veio aqui, deu a entrevista vi. também. Foi sensacional ele, cara. Mas obrigado pela conexão aí. Cara, e aí eu lembro que em 2019, quando a gente inaugurou o Moca, eu inaugurei o Moca, teve coquetel. No outro dia de manhã eu estava no estacionamento. Aí eu falei o que? O batismo do Espírito Santo, que ele vai falar com você. Ele me cobrou. Eu comecei a chorar de novo no carro. Aí sabe o que ele lembrou? Falou comigo? Lembra aquele dia que você falou pra mim por que você tava aqui? Olha aqui que eu tô chegando. Eu já tava no quarto restaurante, na Moca, e tava pra abrir o de São Bernardo. O quinto. O quinto. E no mesmo ano, sabe o D&D? A gente Sim. ampliou. A gente saiu do pequeno para ir no maior. Legal. Que hoje é lá embaixo, perto do Barbacoa. Que hoje tem o quê? Quantos metros lá? Ah, tem uns 200. Não, 3 vezes mais, cara. 3 vezes mais. Que doido, velho. São 3 vezes mais de clientes. São 150 pessoas sentadas. Lá era 50. Caraca, você vê a história, assim, pra quem empreende, tem restaurante, Cara. você pensar que... O meu negócio também começou pequenininho, Sim. né? E agora tá crescendo. E eu vejo você falando isso aí, cara. Eu passei por muitas dificuldades também. Eu não tive esse processo de usar nenhum tipo de droga. Eu não usei nada disso. Mas, cara, em certo momento eu fui viciado pra caramba em bebida. Sim. Fui viciado em jogo também, porque o meu pai também era. Já tentei me suicidar na Ponte da Santa Efigênia depois da pandemia, que eu perdi tudo. Sim, você me contou Só essa que história. tudo existe um propósito na nossa Com vida, né, certeza. cara? O seu foi super tarde, o meu foi mais novo. Foi antes, né, até. Sim. Porque a gente tem uma diferença de idade, assim, mas a nossa cabeça é muito parecida. Ou seja, não tem nada a ver com idade. Sim. A gente só precisa de uma pessoa que acredite na nossa ideia, que seja doido igual a gente, e o resto a gente faz, cara. Exatamente. Porque tem que ser maluco pra empreender. Tem que. Tem que ser, cara, porque tanto de imposto que você paga, Sim. lidar com pessoas, Sim. porque funcionário é difícil. Tem aqueles que querem crescer, mas tem aqueles que não querem. Como você já passou por várias empresas. Sim. Tem aquela empresa que você vai por obrigação, não por satisfação. Sim. Você não acredita no projeto dela. E quando o projeto é pequeno, aí que tu não quer saber mesmo, cara. Exato. Entendeu? Desses caras que trabalharam com você, porque você teve uma trajetória. Sim, claro. Você ainda leva eles com você, não? Sim, claro. Por exemplo, eu tenho uma amizade muito grande com o pessoal ainda do antigo restaurante, do Ritou. Eles conversam comigo, sabe? Hoje eu tenho colaboradores daquela época que eu comecei. O Jonilson, ele tá comigo, é o cara que trabalha no bar lá do D&D. Ele tá comigo desde o começo. Né? Então ele viu toda a sua história ali. Sabe. Tem muitas, assim, eu falo assim, gestores que estão 5, 6 anos comigo. Você vê a gerente lá da Moca, ela começou comigo desde o início, hoje é a gerente. Ela era uma caixa, trabalhou de caixa lá, hoje é uma gerente. E a gente tem uma afinidade muito grande, né, com as pessoas. Então a gente tem isso, né, dentro da empresa, né? A gente vê muito esse lado, né? E, cara, eu fico muito feliz e honrado, porque comecei lá, não conseguia dar nada, assim, de parte positiva para eles, né? Era muito difícil, era muito escasso. E hoje a gente consegue fazer uma proporção sensacional. Eu fico muito feliz. Hoje tem aniversário do mês, cara. É muito legal isso, cara. A gente consegue comprar um bolo para o aniversariante do mês. A gente, dia dos pais, consegue presentear. Dia das mães. Cara, é muito legal isso. Final do ano a gente consegue dar uma cesta. Meu, é sensacional. Eu acho muito legal uma coisa que antes era impossível, praticamente. Pelo início, né? Orçamento muito apertado, muito né? apertado, era muito difícil. E hoje a gente vê a proporção que Deus vai te dando mais, né? E eu tava até esses dias perguntando, nossa, será que eu mereço tudo isso? Tô preparado para tudo isso? E Deus foi reconstituindo, né? Teve a pandemia depois, que aí a gente já tava abrindo uma outra casa, mas ali eu senti as metas da vida, né? Porque eu comecei a entender. Foi ali que comecei a colocar muito uma meta de falar de Deus nas empresas até. E foi um momento depois da pandemia. E foi ali que eu acho que
Deus foi me colocando muito em direcionamento com as pessoas. Falando muito da palavra, também falando muito do que a gente vive, o dia a dia. Então, hoje, as pessoas que estão hoje na empresa, vêm falar comigo. Falar o quê? Não fala de trabalho, vem falar um pouco da vida dele. Ele se abre um pouco no íntimo, né? Não aberto para todos, mas vem, conversa, fala para ter uma oração. Isso eu acho muito legal. Mesmo sabendo que nas leis dos homens é muito difícil isso, né? Mas, assim, eu fico muito feliz nesse propósito, né? E hoje Deus foi abrindo casas. Hoje a gente, depois eu conheci o Marcos depois de uma abertura em Espírito Santo. Né? Eu fazia umas reuniões tentando mover líderes, porque eu sabia que tinha um propósito lá na frente. Deus ia me mostrando. Eu tentava trazer pessoas para também fazer um trabalho técnico, né? Porque hoje eu tenho um time. Antigamente eu ficava atrás, eu que ficava abrindo as casas. Hoje eu tenho um time, você tem que trabalhar a liderança com as pessoas. Você lidera eles. E são fases, né? Hoje muitas pessoas viam o André ali muito ríspido, muito duro. Hoje eles entendem e hoje o meu momento é outro. Hoje eu sou mais tranquilo. Mas não é porque você é ruim, é por causa que é um momento de luta, sabe? É aquele caminho que você tá enxergando lá na frente, que poucas vão ver, né? Tipo, aí a esposa fala, pô, você só trabalha. É que ela não consegue enxergar o propósito. O propósito é seu. Sim. E aí, quando o tempo passa, esse período de 7 anos que hoje eu estou na empresa, foi esse momento. E aí foi o momento que ele falou, como a gente vê a pandemia, por isso que não conseguia a sociedade. Porque fica mais escasso, tem valores. E aí, depois de um momento X, ele falou, não, André, agora tá melhor. Depois do primeiro ano, eu fui ser sócio depois de uns 5 anos na empresa. Caramba, você plantou 5 anos ali para poder colher Praticamente. agora. E assim, agora, com paciência. qual é a quantidade de restaurante que vocês têm? Hoje a gente está com 10 unidades. 10? 10 unidades. 10 unidades, cara. Em maio, agora, dia 7, entre dia 8, a gente vai abrir a 11ª. Aonde é? Lá no Shopping Pamplona. Pamplona? Pamplona, Na Paulista. Na ali. Paulista. E até o final do ano a gente tem projeto de mais 6 casas. Mais 6? Mais Mas 6. aqui em São Paulo? Não, aí já tem fora. Mas fora do Fora Brasil, da capital. não? Fora da tá. capital. Fora da capital. Aí assim, a gente tem o Pamplona e mais Aí, o West. gente, ó, tá passando aqui, ó. Aí tem 10 aí. D&D, Allianz Parque. Esse foi o último. Moca Plaza, Golden Square, Catarina, Miller. Catarina, Praia do Costa, Miller. Caraca, tenho... Meu Deus do céu. Ó, é o seguinte, pessoal. Eu tenho certeza que perto de você tem um, tá? Com certeza. Então, se o André não estiver lá, fala o nome dele que tá tudo certo. Entendeu? Cupom, né? Um cupom. Eu vi no Calango Cast, tem desconto, fala pro pessoal. É, isso aí. Mas é isso. Olha aí. André, e você que cria... E aí no início foi a operação eu criar os pratos mesmo, tá? O formato, né? A forma de entrega, o estilo dos pratos, os cortes. Foi muito Caraca, o início. dá água na boca, hein? É. Eu tô comendo aqui devagar, mas daqui a pouco eu vou derrubar isso aí tudo. E hoje é isso, né? Eu fico muito feliz, né, em ver a prosperidade da empresa, o que Deus tudo vai proporcionando. Eu fico muito feliz mesmo. Cara, assim, é sabe? muito Sou legal, grato, André. cara. Assim, para quem escutou a sua história, essa é a segunda vez que eu escuto, Sim. né? E eu escuto com muito carinho porque dá para ver, cara, que houve uma mudança drástica na sua vida. Alguma coisa sobrenatural aconteceu. Com certeza. Eu creio muito. Tenho certeza que, assim, cara, as pessoas que vão ver isso de casa, que o cara que foi adicto Sim. hoje ter 10 unidades de um restaurante, conceito, porque o Nagaru é conceito, Sim. dentro de um estádio que é mundialmente famoso. Recebeu o jogo da seleção brasileira, Sim. Palmeiras. Sim. É muito difícil estar aí. E outra, vocês não foram atrás, vocês foram convidados a estar aí, cara. Sim. Então, assim, que sou comerciante, eu acho incrível. Sim. Porque eu torço, de verdade, assim. Eu sempre falo, eu não tenho um concorrente. Não. Né? Eu tenho Exato. parceiros, amigos, exato. porque assim, nos conectam de alguma forma. A gente sofre as mesmas batalhas e luta as mesmas coisas. Exato. Só que cada um tem um destino. Com certeza. Isso é legal. E antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma palavra para uma pessoa que é adicto. Vício tem cura? Tem cura. Creia muito. Creia em Deus, sabe? Eu falo assim, creia muito em Deus. Tenha a tua fé. A tua fé é que vai mexer muito com você. Ele nunca vai estar longe de você. Às vezes é a gente que se afasta dele. Então a gente tem que continuar tendo fé, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. E a perspectiva do futuro, eu falo assim, Deus já te caminhou, já te traçou tua vida.
continua nela, né? E para vocês que estão com essa dificuldade, cria modelos para você também da tua parte lutar também, né? Eu falo assim, não é só ter a fé, a gente também tem que construir junto, Sim. senão Tem que não querer. adianta, né? E foi uma coisa que busquei muito e fui entender depois, né? E o tempo sendo, eu falo assim, seja 100% com Jesus, não seja 50%, Se você tem um objetivo, seja 100%, 100% naquilo que você com quer, certeza. com muito trabalho, muito esforço e Com muita certeza, fé. É com importante ter a fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus, porque o que eu vivi na minha vida também não foi fácil. Então, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu não estaria aqui conversando com você, nem com esse podcast aqui, Exato. porque também foi um projeto que não foi meu. Eu organizei 1 ano até acontecer, eu e o PP não estava aqui hoje, mas você vai conhecer ele ainda, um moleque sensacional. E está na trajetória comigo aqui, cara. E hoje é o 11º episódio. Fico muito feliz. De uma grande história, cara. Aqui a gente quer trazer história. Inclusive, Com eu certeza. quero... Como que é o nome do sócio? Max. Ô, Max, é o seguinte, cara. Você está sendo convocado para vir falar aqui não só da sua vida pessoal, mas também da sua vida profissional e impactar pessoas que estão assistindo Com certeza. o nosso podcast. Porque eu tenho certeza, cara, que se uma pessoa aí, ó, que está assistindo, ver você falar e através da sua vida ela mudar, vai ser sensacional, cara. E de esse verdade. é o evangelho, né? Não é? Com certeza. É isso que Transformar nós queremos. vidas. É isso Transformar aí. as vidas. E eu sei que em breve você vai lançar um livro, né? Ah, com certeza. É uma meta que hoje eu estou realizando, hoje eu posso contar porque eu já estou começando esse processo, né? E até o final do ano o livro vai estar pronto. Então, Eu acho que até o segundo semestre do ano que vem, com o lançamento tudo certinho, vou vir aqui trazer o livro, mostrar aqui para vocês. Você vai trazer esse livro aqui porque a gente quer saber, cara. Aliás, você pode até vir, você e a pessoa que está te ajudando no Com livro. certeza, eu vou trazer a Renata que está fazendo trazer a o livro. Renata, exato. Porque assim, vai ser legal demais, que eu quero ouvir dela. Legal. Como é que foi esse negócio de captar o livro, entendeu? E eu vou te convidar no lançamento com certeza, viu, João? Você é o cara aí que a gente tá até pensando em alguns projetos. Quem sabe, se Deus vai sair, colocar cara, no caminho, vai sair. Deus está na frente, a gente vai fazer estar isso daí sempre junto acontecer. aí na parceria. Tá bom? Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho aí. Obrigado você pelo pela convite, fico disponibilidade muito aí. feliz. Falamos aí quase 2 horas aí. É mesmo? Ainda eu acelerei um pouco, porque senão, você sabe, eu vou ficando aí até umas 3. Mas o bom é que as pessoas de casa vão ver esse programa e falar, poxa, eu quero mais. Legal. Entendeu? Tem noção disso, cara? Que isso aqui chegue em muitas pessoas, cara. A gente faz os cortes aí, vai dar belos cortes de você falando e vai trazer muita gente, cara, pro nosso lado, entendeu? Em nome do Senhor. É claro, com certeza. Deus é tudo na nossa vida. Com certeza. Eu creio nele. Gente, então, muito obrigado. Sigam lá o CalangoCast, curtam, compartilhem, mandem pra todo mundo. Se inscrevem no canal, pô. O que custa se inscrever no canal? Não eu já paga. sou inscrito, viu? Então. Pô, não tá pagando ainda não, viu? Então, se inscreva no canal lá, manda pros seus amigos, tá? E muito obrigado. Obrigado você. André, obrigado tamo aí, junto, viu? Olha pra aquela câmera lá, ó. Boa noite, pessoal. Tamo junto. Está lá à vista.